vivo no YouTube já. Boa noite. Ao vivo no Instagram também. Ó, já entrou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Nossa última noite da semana do desafio Acelerando os Ovinocultores. Hoje com o professor Diogo. Queria agradecer aí a chegada de todos. Vamos aqui aguardar o pessoal entrar. Lembrando que esse desafio, Acelerando os Ovinocultores, é um programa onde a gente ajuda os criadores a superar os principais desafios da ovinocultura. Já falamos segunda-feira de nutrição, terça-feira de inspeção, quarta-feira de gestão, quinta de pessoas, ontem de bem-estar animal e hoje o professor Diogo vai falar um pouquinho de seleção e melhoramento, na verdade voltado mais para a reprodução. Pessoal, o professor Diogo foi meu professor, é meu compadre, amigo meu, ele já foi sócio, a gente já criou ouvindo junto, já tem a minha primeira empresa de assessoria veterinária, foi junto com ele, até ele virar professor federal, né, não pode mais atuar com tanta frequência no campo, terminamos eu seguindo para o campo e ele seguindo, que sempre foi a vocação de ser professor e pesquisador, apesar de ser um grande apaixonado, né, pela ovinocultura. Então, professor Diogo, muito obrigado, voltou do Canadá, voltou da Suíça, já veio direto palestrar aqui no Instagram. Não gosta do Instagram, pessoal, então não tem Instagram dele, tá? Ele disse que o Instagram dele é o currículo Lattes, ele vai lá para ler a publicação dos outros, né? Mas eu vou primeiro agradecer por ele ter aceitado, né? Porque ele sempre foi uma pessoa que sempre nos ajudou muito. Desde o começo, da Vamos Produzir Cordeiro aqui, quando começou a postar, a gente pedia ajuda a ele, escrevi um texto, e o que é que você acha? Ele sempre estava muito ligado com a gente. Agora que ele voltou, vou tentar arrancar ele para ver, mas cada vez mais dar umas palestras aqui com a gente. Diogo, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa plataforma. Nova plataforma. Totalmente nova para mim. É a minha primeira participação nesse tipo de trabalho, então eu espero que eu consiga passar um pouco da mensagem que a gente conversou para os criadores, para todo mundo que está assistindo. Né? Como você falou, o foco maior vai ser para a seleção de reprodutores e matrizes, então a gente tem alguma experiência com biotecnologias da reprodução, então há mais de 20 anos a gente estuda essa parte de biotecnologias, mas eu acho que a tecnologia é um tema muito importante, porque é muito comum a gente, às vezes, conversar com proprietários, criadores que querem fazer uma transferência de embrião, fazer uma inseminação artificial, e muitas vezes a maior dificuldade que a gente encontra é que eles não conseguem identificar que animais eles vão utilizar para serem um doador de sêmen, ou que ovelhas eles vão utilizar para ser uma doadora de embriões, ou que animais vale a pena não inseminar. Lógico, quando você trabalha com criadores que criam genética, esse tipo de dificuldade é menor, né? Porque eles vão para a genealogia, eles sabem de forma mais precisa o que eles estão buscando. Mas eu acho que o que falta muito desenvolver ainda no país é a ovinocultura comercial. Né? A gente conseguir, de repente, fazer com que a inseminação artificial de ovelhas para produzir carne seja como um cabrito criado, por exemplo, como a gente vê em vários países como Nova Zelândia, Austrália, França, a própria Argentina, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre coisas mais básicas, mas que eu acho que é importante que os criadores tenham em mente quando eles vão organizar uma estação de monta, vão começar uma estação reprodutiva, né? Que animais vale a pena manter naquele rebanho ou não. Então, de uma forma geral, quando a gente fala em seleção, a gente pode dividir em dois grandes grupos, a gente pode selecionar para caracteres quantitativos, e aí isso é uma maior dificuldade que a gente tem quando vai às fazendas, porque se eu vou trabalhar com quantidade, é imprescindível uma boa escrituração zootécnica. Né? Os proprietários realmente eles têm que conhecer o seu rebanho numa planilha, com inúmeros. Lógico, em criatórios muito pequenos, às vezes você tem proprietários com 20, 25 animais, o próprio proprietário, o tratador, ele sabe o histórico de todos os animais. Mas a gente sabe que a ovinocultura rentável, ela é em escala. Né? E a partir do momento que você aumenta a escala, é impossível você manter vamos dizer assim, de forma precisa as informações do seu rebanho se você não anota. Diogo, deixa eu só dar um recado aqui que eu ia esquecendo. Pessoal, vou pedir ajuda a vocês, os seguidores da gente, que sempre está acompanhando a gente aqui na semana toda. Manda aí, ó, o aviãozinho para a galera, que tem alguns dias já que o Instagram não está deixando a gente alcançar, não só eu, reclamação geral, ele está limitando o alcance. Aí o alcance se dá quando os colegas e amigos começam a jogar aviãozinho para os outros, porque ele entende que o que a gente está fazendo hoje é importante, então ele libera para mais gente. Ele é meio trabalhoso o Instagram para a gente ver aqui.
Então, pessoal, pedir ajuda a vocês aí. Vocês têm amigos criadores, vocês têm colegas que são apaixonados por ovinocultura, colegas que querem entender de seleção, que o professor fala que não é a base para a seleção de bovino, de caprino, de ovino. Então, por favor, manda um aviãozinho aí, esse setinha para todos os seus amigos, beleza? Valeu! Ok. O outro lado é o qualitativo, né? Então, a gente trouxe algumas imagens. Quando a gente pensa em qualitativo, aparentemente é o mais óbvio, né? Porque numa inspeção, ou quando você olha um animal, você consegue identificar aquela tara, aquele defeito, aquele problema, né? E aí você vai pesar até que ponto você vai manter um animal com esse tipo de problema no seu rebanho ou não. Mas, independente de ser qualitativo ou quantitativo, eu gosto muito dessa figura que eu não tenho como trabalhar com seleção se eu não sei o que eu quero. Uhum. Se o criador não sabe qual é o seu objetivo, é muito difícil dizer a ele vai selecionar baseado no aspecto A, B ou C, porque ele não tem ideia, né? E a seleção é um processo de médio e longo prazo. Então, uma vez que você sabe qual é o seu objetivo, você consegue, às vezes, com alguns animais que você nunca imaginaria que ele teria um potencial, mas em cima daquilo que você está buscando, né, você não vai ter uma surpresa. Então, de repente, você não vai descartar uma fêmea ou um macho que tem um bom potencial no futuro, ou vice-versa, você não vai manter um animal que apresenta problemas no seu rebanho e aquele problema pode ser disseminado. Se o objetivo é fazer a seleção pensando em reprodução, quem já leu alguma coisa sabe que existem vários fatores que são utilizados para dizer qual é a eficiência reprodutiva do meu rebanho, né? Então, algumas coisas são muito óbvias, e aí se eu penso, seja produção de carne ou seja produção de leite, precocidade é um fator importante. E aí a gente coloca isso aqui como idade à puberdade. A gente sabe que quanto mais precoce for o animal, né, a tendência, se eu trabalho com leite, é lógico, aquela fêmea vai começar a produzir leite mais cedo, né? Se eu trabalho com carne, animais precoces tendem a acumular gordura também, fazer aquele acabamento mais cedo. E muitas vezes a identificação dessa precocidade é extremamente simples. Nos machos eu posso simplesmente trabalhar com perímetro escrotal. Isso. A gente sabe que para cada raça existe um padrão desejável, mas mesmo se é um criador que ele não tem raça, ele faz realmente cruzamento industrial, dentro do seu próprio grupo ele pode identificar animais que de repente desenvolvem o testículo de forma mais rápida do que outros. Diga. Deixa eu atrapalhar um pouquinho. À vontade. Não, esse ponto, pessoal, é um ponto que a gente hoje já vê muitos criadores, selecionadores trabalhando, né? Que até quando você começou a trabalhar com reprodução, que eu comecei a acompanhar em 2004, você já estava no mestrado, né, onde era estudante, a gente trabalhava em exposição, né? Aqui em Maceió, a gente via discrepância testicular. Foi feito um trabalho, você fez um trabalho que a gente acompanhou sobre o perfil andrológico dos reprodutores nas exposições de Alagoas, você acompanhou 3 exposições, e tinha uma diferença muito grande testicular. Reprodutor com 25, 26, reprodutor com 32, quer dizer, isso num macho da raça específica que foi avaliada, era uma discrepância muito grande. Hoje eu continuo fazendo esse trabalho, o Diogo também continua fazendo esse trabalho, sempre em parceria em pesquisa, né? Na última foi, eu acho, foi um trabalho do mestrando seu, não foi? Isso. O professor Diogo foi responsável pela nacional do DORP aqui em Alagoas em 2019, e ele fez esse trabalho, e a padronização é outra. Se você tiver dados animais, é muito parecido. No Santinês, já fui eu que fiz aqui, a Nacional do Santinês, também muito parecido. Você vê a padronização. Então, é um sinal de que os criadores se atentaram para a eficiência reprodutiva como parâmetro e já começaram a descartar os animais que não têm esse alcance. Tá? E assim, Léo, quando eu digo para, de repente, ele fazer essa avaliação do desenvolvimento testicular da borregada da mestiça que nasce, só para enfatizar, gente, não é para utilizar aquele animal como reprodutor, tá? Porque se você quer obter o máximo de produção de carne, por exemplo, o ideal é que você trabalhe com heterose. Isso. Mas, por exemplo, se você tem uma anotação e eu percebo que os filhos de um determinado reprodutor que eu estou utilizando, eles desenvolvem o testículo, ou começam a desenvolver o testículo cerca de 20% mais cedo do que os outros, isso já me indica que aquele reprodutor, provavelmente, ele tem uma capacidade maior de passar a precocidade para os filhos, né? Então, eu vou utilizar os filhos para me dizer, de repente, naquele meu sistema de produção, qual é o carneiro que está sendo mais eficiente ou quem transmite melhor a precocidade. Diogo, isso é importante, porque a gente discutiu, pessoal, quando o Diogo aceitou o convite, a gente discutiu muito sobre isso, né? Que ainda hoje, na ovinocultura, a gente não tem
gente está longe, né? Longe da bovinocultura. Né? A gente tem touro para corrigir teto de vaca. Tem touro para corrigir couro, né? Porque a gente sabe que a região é mais quente, tem que ter mais couro para dissipar calor. Tem touro para corrigir aprumo, tem touro para corrigir a altura de garupa, exceção de cauda. Do que você imaginar, tem touro para corrigir, principalmente o gado de leite, né? Que o gado de leite tem mais essa quantidade de débito. Para a parte bovina, a gente pega muitos parâmetros de precocidade, como ele falou aqui, idade à puberdade, idade ao primeiro parto, né? Peso ao nascer, peso ao desmame, tem infinidade de fatores. Quando a gente fala na ovinocultura, infelizmente, o que a gente tem são dados intra-rebanhos. Né? A gente tem grandes rebanhos no Brasil, que a gente pode citar, né? Que vocês sabem que aqui a gente não tem frescura. Você vai na Muriá, ela tem os dados internos, vai na Interlagos, tem os dados internos, você vai na Campo Verde, tem os dados internos. Então, já são alguns parâmetros que eles usam para direcionar o acasalamento e para mostrar, ó, esse reprodutor meu aqui, as filhas dele abrem o primeiro cio aos 5 meses, 6 meses, esse outro reprodutor, não, o primeiro cio dela, idade da puberdade da fêmea, é os 7 meses, então é um animal mais tardio quando a relação precocidade sexual. Então, são dados que são extremamente importantes e que a gente sempre bate. O professor Diogo fala isso, falava para mim quando eu era aluno em 2002, 2003, e hoje a gente está em 2021 e ele continua falando, e ainda mesmo assim, a grande maioria dos criadores não se atentam a isso, não anotam o básico, não tem um controle mínimo disso aí. Certo? Então, hoje em dia, você com o celular, com a internet, você tem vários aplicativos disponíveis que facilita a vida na fazenda. O proprietário pode estar acompanhando isso constantemente, ver se o responsável realmente está anotando ou não. Né? Quando a gente começou a trabalhar, ainda era tudo no papel. Eu achei um dia desse, viu? Eu achei um dia desse, pessoal, um bloquinho não, era uma agenda mesmo de campo do meu funcionário. A de 2012 foi em 2013 que eu achei. Eu vou até procurar ela de novo, né? Então, pessoal, idade da puberdade também vai estar relacionada com idade do primeiro parto, não necessariamente vai estar relacionada com taxa de prenhez e parição, tá? Prolificidade é importante, mas aí, por exemplo, a gente sempre coloca junto prolificidade e taxa de desmame, porque às vezes não adianta ela ter uma ovelha muito prolífica, mas com uma baixa habilidade materna. Né? Então, ela, cada parto, de repente, pare gêmeos ou trigêmeos, mas no final, quantos animais realmente ela consegue desmamar? Né? Isso é o que interessa. Intervalo entre partos e, óbvio, histórico zootécnico ou reprodutivo. Né? Como você falou, algumas propriedades realmente têm esse cuidado de fazer essa anotação. E do rebanho e do indivíduo. A partir do momento que eu tenho os dois, né, eu consigo ver o quanto aquele indivíduo está acima ou abaixo da média do meu rebanho. E aí você faz um complicado. Se eu quero trabalhar com seleção, eu tenho que saber o que é a minha média e qual vai ser a pressão de seleção que eu vou exercer. Tá? Óbvio, e essa pressão, né, Diogo, é sobre cada um desses itens. Exato. Você vai ponderar, né, na sua realidade, o que a gente sempre fala aqui, a gente está falando aqui para o Brasil todo, às vezes para fora do Brasil. Então, esse ponto tem que ser ponderado na sua realidade. Se na sua realidade não adianta você estar querendo parto duplo, parto triplo, porque a sua condição, na época de parição, não consegue dar um melhor fornecimento alimentar, não vai conseguir criar 3. Então, não adianta você selecionar para isso. Você vai selecionar para criar um bem feito. Certo? Então, tem vários fatores, né, que você vai escolher. O que a gente fala sempre bater naquela tecla que eu reforço, que foi uma aula que eu tive quando era estudante de veterinária, em um dia, na fazenda do Barros Corrêa. O professor Diogo conhece muito bem o doutor Celso Barros Corrêa. Ele chegou para mim e disse, quando a gente criava já, né? Ele chegou para mim e disse, olha, você como selecionador tem uma obrigação, essa é a obrigação primeira do selecionador. Seu rebanho de 2022 tem que ser melhor do que 2021. Ponto. Agora, quais fatores ele vai ser melhor? Dificilmente você vai conseguir evoluir em tudo. Mas você tem que se balizar que no que você determinou para ser melhor, aquela média tem que subir ano a ano. Claro que pode ser que um ano você prefira evoluir num ponto, no outro ano evoluir em outro, mas a média tem que evoluir. Então, são alguns fatores, apenas alguns, o professor está falando, que são extremamente importantes para a evolução do rebanho. E também, Léo, enfatizando que esses fatores, eles apresentam, vamos dizer assim, uma reciprocidade, tá? A gente já teve a oportunidade de acompanhar algumas propriedades em que os proprietários fizeram uso de hormônio para aumentar a taxa de ovulação, né? Mas aí eles acabaram tendo uma mortalidade neonatal muito grande, porque os cordeiros nasciam muito leves, eles tinham fêmeas que não tinham uma habilidade materna muito boa. Então, se você força muito um lado, uma característica, mas você não é capaz de compensar a demanda disso que você induziu, de outra parte você vai ter prejuízo. Se você não melhora a nutrição... A mesma coisa, às vezes o pessoal quer diminuir o intervalo entre parto e aí de repente eles vão
pegar os cordeiros e fazer um desmame super precoce. Tem uma época que isso era muito moda. Né? Só que eles esqueceram que a dieta que tem que ser fornecida a esses cordeiros é uma dieta muito específica. E aí os cordeiros tinham muita dificuldade de se adaptar a essa dieta, porque eles eram desmamados muito cedo e acabavam também tendo mortalidade. Um outro lado, desmamavam muito cedo, eram animais mestiços de satinês. Satinês é uma raça que produz muito leite. Então eles acabaram tendo uma incidência de mastite enorme no rebanho. Por isso que eu falo, se você vai tentar trabalhar com algum desses índices, né, você tem que ter um conhecimento básico de o que é que eu tenho que fazer, ou o que é que essa minha atitude, quando eu trabalho com essa seleção, ou quando eu vou mexer com algum desses parâmetros, pode ocasionar no rebanho. Ok? Esse gráfico que a gente vai mostrar agora, provavelmente todo mundo já tem uma coisa parecida, mas é uma forma prática de mostrar o impacto que uma seleção adequada pode ser feita. Então, deixa eu só alertar aqui rapidinho. Pessoal, a gente sempre disponibiliza, tá, a apresentação, porque como tem uma riqueza muito grande de dados, do professor Diogo, muita gente vai conseguir enxergar, né, os números. Se ele for ler número por número, a live vai ficar de 5 horas, não vai ficar de 2. Então, a gente vai falando aqui e depois, pessoal, a gente disponibiliza isso para vocês, tá certo? Lá, lembra, no grupo do Telegram, quem não faz parte do grupo do Telegram, entra lá, tem na minha bio o link do grupo do Telegram e a gente disponibiliza lá, tá certo? Sem problema. Então, pessoal, aqui é só um exemplo que a gente colocou 2 fazendas em que todos os índices são muito parecidos, tá? Número de fêmeas, proporção macho e fêmea, quantos reprodutores tem. A única coisa que a gente diferenciou foi em que uma propriedade tinha um reprodutor com uma fertilidade média de 85% e na outra fazenda uma fertilidade média de 75%. Que isso, o de 85%, geralmente está acima da realidade da maior parte das propriedades que a gente vai, né? Infelizmente, na ovinocultura, a gente não tem a mesma população de criadores que a gente tem na ovinocultura, que realmente faz uma avaliação andrológica dos reprodutores antes de iniciar a extração de monta. Mas eu considero que é chamado barato, né? É isso que a gente quer mostrar, acaba sendo barato porque um governo paga o exame do carneiro de 2 anos. Então, simplesmente, com essa diferença de percentual da fertilidade dos machos, a gente manteve a fertilidade das fêmeas idênticas, é lógico, eu vou ter um impacto direto no índice de natalidade. Ok? Da média de cria, mantivemos a média de cria desmamada por pato também exatamente a mesma, porque eu estou querendo mostrar só o impacto do macho. Em teoria, todas as fêmeas são tão boas quanto nas 2 fazendas. Mesmo preço do quilo, mas no final, a fazenda que tinha um reprodutor com 85% de prenhez, me dava uma renda bruta, né, considerando o quilo de cordeiro desmamado, de um pouco mais de R$66.700. A segunda fazenda me dava uma renda bruta de menos de R$59.000. Ainda tem uma diferença aí, né, Diogo? Que aí você aumenta o seu descarte, né, que você não tem fêmeas prenha, aí você vai, mas aumenta o faturamento, porque tem fêmea de descarte, mas você não consegue comprar para repor, né? Porque geralmente uma feira de descarte, você vai comprar no máximo uma rã com valor. Não, eu digo, para fazer esse exemplo, eu simplesmente supus que todos os animais vão para abate, tá? Independente de ser macho ou fêmea. Entendi. Mas no final, a diferença das 2 fazendas é de mais de R$7.800. Simplesmente porque a fertilidade média dos meus reprodutores em uma fazenda era 10% maior do que a outra. Então, é como você falou, essa diferença praticamente consegue pagar uma parte do tratador de tudo, né, ao longo do ano. Então, esse é um índice que mostra a importância disso. E por que eu enfatizo, pessoal? Porque às vezes a gente vai para fazendas e esse é um animal que estava no lote de reprodução. Tá? Óbvio, a gente como médico veterinário, como zootecnista, como agrônomo, ou os técnicos de uma forma geral, eles vão para a propriedade para mostrar e para auxiliar aquele fazendeiro a como trabalhar. Mas você chegar em um animal, em um lote de reprodução, e você ver um animal nessa condição, né, e nesse dia, quando a gente foi para essa fazenda, o proprietário queria inseminar ovelhas, então você vê que existe todo um trabalho básico a ser feito antes de eu pensar em uma inseminação artificial. Né? Não adianta nada eu gastar dinheiro com hormônio, gastar dinheiro com sêmen, e um animal está numa condição nutricional como essa. Okay? É muito difícil. É assim, pessoal, porque a gente está falando isso aqui, a gente sabe que ovelha tem uma habilidade, né, maior do que uma vaca. Uma vaca assim dificilmente emprenha. A ovelha muitas vezes vai emprenhar. O problema é que o que ela vai parir e como ela vai criar. Porque tipicamente a ovelha que emprenha assim, se for um cara que descuidou no momento, mas percebeu que ela emprenhou e vai investir, né? Então, não, vou ter que correr agora com nutrição. Na parte inicial da gestação, eu não vou ter tanto prejuízo. Então, vou correr para ela recuperar nesses próximos 2, 3 meses, ela está
no score 3,5, parem nos 3,5, 4. É uma beleza. Mas é o que a gente vê muito em fazenda, quando a gente vai lá, minhas ovelhas não criam. Como é que vai formar leite? Ela não tá, ela está com déficit nutricional, como é que ela vai produzir leite? Então é o básico do básico. Então, de modo desse jeito, ele está descarnando. Falando legalmente, ele está descarnando, ele não está ganhando carne. Né? E numa situação como essa, como você falou, já vi ovelhas numa condição corporal muito ruim, realmente preenche. Mas muitas vezes o que acontece é uma absorção, um aborto, se o proprietário não faz nada, então ele perdeu tempo e dinheiro com aquele animal e no final ele não vai entregar nada. Ele não vai entregar um cordeiro, que é o que interessa. Né? E o acompanhamento desses animais, por score corporal, é uma coisa que qualquer pessoa com o mínimo de treinamento consegue fazer, lógico. Essa imagem a gente colocou uma situação extrema, não é o que a gente observa no geral, mas a avaliação do score corporal é uma coisa muito simples de ser feita. Que é de rotina. E deveria ser rotina, mas principalmente eu tenho que utilizar isso em todos os animais que estão entrando na estação reprodutiva. Eu não posso colocar uma fêmea extremamente gorda, né? Da mesma forma que ela também não deve estar extremamente gorda, muito próximo do parto. A gente também já vê alguns problemas em fazendas que o pessoal teve alguns problemas de perda por desnutrição, eles acham que simplesmente eu exagerar não considero uma resolver o problema. Aí você tem muito problema, né? Com os extremos, o pessoal extremo não trabalhar. Isso aí, ó, quem acompanha, muita gente que acompanha a gente, geralmente é fã da ovinocultura e segue muita gente que cria, né? Então tem pessoal da Nova Zelândia, e é rotina, você vê, eles colocam aqueles corredores gigantes, né? Que lá a cultura é bem diferente da nossa, o manejo é diferente da nossa, e eles palpam animal por animal e vai com o sistema dele anotando. 3, 2,5, 3,5, 3, 2,5. E muitas das ovelhas deles são lanadas, então isso força os proprietários a palpar. Tem que palpar. Aqui a gente tem muito rebanho deslanado que muitas vezes visualmente você consegue ter uma ideia que não consegue entender se é mais simples porque eles não fazem. E o impacto disso é claro, pessoal. Eu trouxe alguns resultados de alguns estudos de fora do país, mas que mostram tranquilamente, por exemplo, a influência do peso, que aí, como esse gráfico era uma imagem da mesma raça e mais ou menos o mesmo porte, então vamos trabalhar com score corporal sobre a fertilidade, tá? Então, a cada 1 quilo de peso para essa raça, eles consideraram mais ou menos 0,5% de perda, e você vê claramente que quanto pior for esse score corporal, quanto maior for a perda de peso, é óbvio que eu vou ter uma menor fertilidade, tá? Então, eu vou estar terminando uma estação de monta com mais ovelhas vazias. E não necessariamente é um problema sanitário. O mais comum é que seja um problema nutricional. E, óbvio, mesmo as ovelhas prenhes, se você não tem esse cuidado, elas vão acabar parindo cordeiros mais leves, que aumentam o índice de natalidade. Então, é um controle básico, simples, né, e que deve fazer parte da seleção desses animais quando vão para a reprodução. Eu não posso pensar em colocar uma ovelha numa estação de monta se ela não tem uma condição corporal adequada. Ok? Esse outro gráfico, ele está mostrando essa fecundidade ou o número de cordeiros nascidos. Tá? Então, é óbvio, quanto melhor for o score corporal, mais oportunidade ou maior vai ser a chance dessa ovelha de ter uma ovulação dupla, por exemplo. Você falou disso hoje, não vou falar o nome do rebanho, mas ligou para mim um colega hoje, que ele é zootecnista, dá ciência no rebanho, pedindo um bate-papo, né? Já questionando isso, no rebanho que ele dá assistência, voltou a dar assistência, e que o pessoal descuidou e está apenas com 8% de parto duplo. E quando a média do rebanho era, no caso, ele fala, 28% das ovelhas a 38% normalmente tinha parto duplo nesse rebanho, entre 28 e 38. Descuidar nutricionalmente, porque alguém disse que não estava fechando a conta, que sempre tem alguém assim, né, que é professor de Deus, né? Deus chegou no mundo e perguntou a ele como cria ovelha, né? Eu tenho muito professor de Deus nas fazendas aí que a gente vai. Aí chegou simplesmente mudaram. Aí o proprietário chamou ele depois, chamou ele para trabalhar lá. Só, estou precisando da sua ajuda, porque caiu tudo isso aqui. Ele foi lá a nutrição. Simplesmente reduziram o trato, né? Porque são ovelhas que são semi-intensivas, vão à pasto e recebem o complemento no final do dia. Simplesmente eu acho que tiraram tudo e caiu. E óbvio, pessoal, você não precisa dar esse investimento todo em nutrição ao longo de toda a estação. Mas a gente sabe que isso é fundamental antes do início da estação de monta, realmente para que o corpo dos animais percebam que tem energia sobrando, então vale a pena eu passar a ter um número maior de ovulações, né? No começo da gestação, como você falou, o tamanho dos borregos é muito pequeno, então eu consigo economizar
né? E no finalzinho da gestação é que novamente eu tenho que dar uma suplementação, porque é quando eu tenho a maior velocidade de crescimento. Essa questão de terço inicial, os 2 terços iniciais e terço final, né? E existem várias de discussões, até em grupos e tal, que não pode, que você tem que dar alimentação o ano todo igual. Pessoal, a gente que trabalha prestando serviço nas fazendas, a gente gostaria muito que fosse assim, olha, você vai dar comida o ano todo igual para ter o resultado. Mas financeiramente não é a melhor opção, tá? Então, muitas vezes você vai dar o ano todinho e não vai lhe dar um acréscimo de borrego, nem borrego mais pesado e nem maior taxa de apartação. Então, tem que ser ajustado. O início de gestação é um tipo de dieta, passou do meio, ou passou no terço final é outro tipo de dieta, tá? Até para evitar o que acontece muito com o animal embaiado de exposição, que é o mesmo trato o ano todo, ela até emprenha, mas na hora de parir, o cliente meu agora me ligou, olha, eu estou precisando ajustar a dieta. Eu digo, vamos lá, aí eu levo ele antes, né, que é o nosso tecnista consultor, para ajustar, porque ele já teve 2 problemas de parto. E quando eu visitei ele, a gente já tinha conversado com isso, que eu estava achando as ovelhas dele final de gestão muito pesada. Só, não pode, animal muito pesado, tem dificuldade de parir, isso já é corriqueiro, entendeu? Além de dificuldade de parir, maior chance de doença metabólica. Isso. Então, são prejuízos. Aqui o que eu falei a vocês também, em relação a essa reciprocidade, nesse outro gráfico mostra a mortalidade cai quanto melhor está o score corporal das ovelhas ao final. E, ó, quando eu penso em parto gemelar, essa mortalidade é muito maior se o peso é menor. Então, tem que seguir isso, tá? Aqui também o gráfico, os números estão pequenos, mas é muito fácil de perceber o impacto da idade sobre o número de cordeiros nascidos. Então, de uma forma geral, a gente considera que animais a partir de 6 anos de idade já não é mais a idade ideal para a reprodução. Só que, óbvio, a gente cansa de ver fazendo ovelhas de 7, 8 anos, que não tem nenhum problema para emprenhar, que não tem nenhum problema para criar os cordeiros, mas você só vai saber disso se você realmente conhecer o seu rebanho. Então, não existe uma regra que vai se aplicar a todos os animais. Esse resultado aqui é um resultado que foi observado a partir de milhares de inseminações. Tá? Isso é um dado, Diogo. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. O pessoal pergunta muito, Léo, posso usar até quanto tempo? Qual é a idade? Aí eu gosto de dizer o seguinte, eu já fiz ultrassom em ovelha de 10 anos prenha. A Buriá agora fez uma postagem de uma ovelha deles, filha do 783, né, que é o carnívoro numerário do Brasil, e está com 12 anos agora parida. Então, mas por que está falando com 6 anos? Porque é o seguinte, pessoal, existe uma diferença entre ela estar parida e você analisar o dado dela com aquilo da primeira slide do professor Diogo, os primeiros slides. Você dá a linha de corte. Primeiro descarte da fazenda é o descarte voluntário. Aí eu vou reforçar o que é o descarte voluntário. É um animal que se voluntariou. Ele chegou para o Diogo e disse, professor, não emprenhei, bicho, pode botar para fora. É o primeiro. Né? Você vai descartar. Mas se você tem um trabalho de seleção e essas ovelhas já passaram do ponto, estão parindo e apartando um borrego muito leve, ou a mortalidade mais alta nela. Você vai começar a notar aqui no meu rebanho, só dá até 6 anos. A partir de 7 anos, a probabilidade dessa ovelha ter um borrego muito leve, ou apartar um borrego muito fraco, ou morrer o borrego, ou não ter complicações, animal mais suscetível a adoecer, é muito maior. Então, você vai ter ali de cor. A gente não está dizendo que você não pode ficar com ela no seu rebanho 8 anos, 9 anos. Não é isso. Mas à medida que ela esteja dentro daquilo que é o seu objetivo. Se ela atende ao que você estabeleceu como critério mínimo de produção ou de qualidade, ela se mantém. Pronto. E como eu trabalho com ovelha pura, a gente está lá com a ovelha agora que eu vou descartar. Né? Porque aí agora já deu uma chance dela. Ela não emprenhou na estação, não emprenhou em outra, a gente fez protocolo, tentei usar um protocolo mais longo nela, ela não está respondendo. Então, ela chegou no limite dela. Não vai ficar de enfeite lá, né? Aí vai ser descartada. Mas, por quê? O pessoal que trabalha com um animal puro quer usar, no meu caso, uma mãe de campeã nacional. Então, a gente quer usar ela, potencializar ao máximo essa genética dentro do meu rebanho. Para quem produz carne, você vai dizer, é o mesmo princípio, é similar. Né? Por que é similar? Porque lá, no animal puro, a gente vai dar uma condição melhor à ovelha, que com a ovelha de campo não justifica. Né? Porque se eu invisto ela na dieta dela, balancear o ano todo, numa ração, consigo investir um pouco mais em ração, por quê? Porque eu vendo suíno dela por 5 mil, por 6, por 3, por 8. Felizmente, no animal de carne, a gente tem que ter tudo na ponta do lápis, porque o borrego vale o que ele pesa e o valor que dita o valor do mercado não é a gente. Quem dita o valor do quilo é o mercado. O valor do quilo quem dita o valor do quilo do cordeiro não somos nós, e sim o mercado. Né?
Então pronto, aí, o burreiro dela é 15 quilos, vezes 20 reais é 300 conto, acabou. E aí, por isso que muitas vezes, se eu for um pouco mais à frente, além da seleção para, de repente, o animal iniciar na vida reprodutiva ou entrar na estação de monta, o diagnóstico precoce de gestação também é uma ferramenta muito importante. Porque muitas vezes você está precisando realmente descartar animais, você precisa, às vezes, ajustar o seu rebanho ao pasto, começou a secar, você sabe que vai ter dificuldade para alimentar os animais, né? E às vezes você faz um diagnóstico por ultrassonografia com 30, 35 dias, fica muito mais fácil para você definir quem vai ficar no seu rebanho e quem vai sair. Né? Porque, como você falou, você não tem que estar alimentando os animais o ano inteiro. Uma dinâmica de score corporal vai permitir e aceitar. A mesma coisa é para a sua fazenda, para o seu pasto. Né? Muitas vezes você não consegue manter 600, 800 animais ao longo de todo o ano, por causa de variações nas características de clima, de solo, de produção de forragem que você tem. Né? E aí, muitas vezes, esse ajuste é o que faz com que, às vezes, você reduza a quantidade de animais, mas aumente a sua rentabilidade. Porque no lugar de você ter 100, por exemplo, com a baixa taxa de ganho de peso, em um longo tempo para poder conseguir chegar ao ponto de abate, você vai ter 60, 70 animais, mas vai conseguir abatê-los mais cedo e você vai ter o dinheiro circulando mais rapidamente. Professor Deus, só uma pergunta aqui. Você vai falar ainda de a parte de biotecnologia, mas no final, eu não falo nessa apresentação. O objetivo inicial não é esse. A gente pode conversar alguma coisa depois, se eles tiverem alguma pergunta específica. É porque eu peço para eles fazendo aqui, porque tem 12 mecanismos, né, pessoal, de fazer pergunta. Tem na caixinha e tem aqui, né? Só que a caixinha eu não consigo ver o telefone lá, né? Aí, então, eu peço eles mandarem aqui, certo? Como eu já falei aqui, tem um pessoal cantando de indução de cio, é recomendável, tá? E a gente fala um pouquinho sobre ele, sim. É uma técnica excelente para você ajustar principalmente a aparição do seu rebanho, tá? Se quiser, Léo, no final a gente pode falar rapidamente sobre indução de cio e não entrar tanto nas biotécnicas mais complicadas, mas essa parte de manejo básico a gente pode conversar sem problema, tá? E outra coisa, pessoal, que está muito ligada ao que ele falou esses dias, a questão de bem-estar. Isso não são dados com ovinos, mas são dados com bovinos, mas já está comprovado que isso se aplica também a ovinos. A Austrália e a Nova Zelândia hoje faz uma seleção também baseada em temperamento, né? E isso mostra dados de estresse em bovinos de leite, mas só para vocês terem uma ideia, o que foi que eles utilizaram para reduzir estresse nas fêmeas? Eles simplesmente mudaram as fêmeas de lote. Isso. Então, eles tinham um lote, vamos supor, de 40 vacas, eles pegaram uma vaca, tiraram daquele lote e botaram um lote completamente diferente. Então, eles mudaram o status social daquela fêmea. Se ela era dominante ou não, a partir do momento que ela mudou de grupo, ela vai ter que se reorganizar, se reposicionar no grupo. Ou vai apanhar ou vai bater. Mas simplesmente mudar o status social aumentou, por exemplo, o intervalo entre o parto e a concepção de 97 para 143 dias. Tá? O número de inseminações para uma vaca ficar prenha, se as vacas melhoraram o status social, ou seja, elas passaram a ser dominantes. Aqui eu estou comparando quem passou a ser dominante, então ela foi para um grupo que ela melhorou o status, ou seja, menos estresse. E aqui é um grupo da vaca que diminuiu o status social. Tá? Então, quem melhorou o status social aumentou, utilizou 1,6 doses de sêmen por prenhez. Quem diminuiu o status social utilizou 2,2. Olha o custo aí. Tá? Produção de leite aumentou em 0,58 quilos por dia. Para quem baixou o status social, perdeu mais de 1 quilo por dia. Então, são alguns exemplos que o estresse social dos animais também gera um impacto. É por isso, já que o pessoal falou de transferência de embrião, que muitas vezes a gente diz que, a partir do momento que você estabelece um grupo de receptoras, e principalmente depois que você transfere os embriões para a receptora, evite ao máximo tirar esses animais e colocar em outro grupo, por exemplo. Tá? Até você confirmar realmente a gestação, até passar aquele período crítico inicial de gestação, porque se simplesmente você coloca o embrião nela e você já coloca ela num grupo totalmente diferente, em que muda a nutrição, em que muda as ovelhas que ela está habituada, os ovinos são animais extremamente gregários, né? Eles estabelecem vínculos realmente muito fortes, você pode ter prejuízo. Até a nutrição, que a gente trabalha, né, dando assistência aos rebanhos aqui que fazem transferência, até a nutrição das ovelhas, quando você vai melhorar, é gradativamente. Você não chega, ela está comendo, sei lá, uma ração baixa de proteína, e você já joga uma de 22, não, 28, 20, não. Calma, você vai gradativamente, porque a fisiologia dela não pode mudar nesse momento. A gente sabe que do 15º
quinto dia, 16º dia, né, professor, tem a nidação e ocorre aquela fixação no útero. Até os 30, 35 dias é o período crítico, né? Às vezes até a ovelha puxa para 40, mas assim, mas geralmente a gente fala 30, 35. Então, vamos deixar para mexer com esses animais depois dos 40 dias. Esse estresse tem impacto direto, você já cansou de ouvir, eu já cansei de ouvir, quando a gente fala, não, esse vermífugo causou aborto. Demais. A gente sabe que na maior parte das vezes, não foi o vermífugo que causou aborto. Se você está usando um vermífugo indicado para fêmeas gestantes, o mais comum é o manejo que o pessoal faz, a forma com que eles fazem a contenção dos animais, como eles colocam esses animais no tronco, como eles fazem a educação. Tá? Então, o estresse é uma coisa que geralmente a gente não considera. Mas ovinos, eles se estressam muito facilmente. Então, a gente tem que tentar ao máximo minimizar esse impacto. Isso, Diogo, que ele falou, eu respondi hoje, por acaso. Um colega fez essa pergunta, posso usar vacina em ovelha prenha? Aí, o que é que eu alertei a ele? Que a grande maioria das vacinas indicadas a ovinos é até recomendado ser usado durante a gestação, tá? Porque você vai induzir uma melhor resposta e vai nascer cordeiros mais protegidos. Entretanto, o ato de vacinar pode ser perigoso se a sua equipe não for preparada para fazer isso. Aí eu vou fazer um merchan aqui, os meus alunos, por exemplo, já não passam por isso, porque a gente passa todo o treinamento. Sim, e é fundamental, e a gente faz a recomendação do período certo de fazer a vacinação nas ovelhas prenha. Né? Aí, pessoal, a partir de agora a gente vai começar a mostrar algumas imagens, tá? Alguns de vocês podem ter visto, os outros não, mas a gente vai fazer alguns comentários em relação a cada uma dessas características qualitativas. Então, o que eu falei, quantitativa é um pouco do que a gente comentou antes. Mas algumas coisas são bem óbvias. Então, essa figura mostra um animal com bipartição escrotal. Tá? Isso é muito comum, é muito frequente em animais que geralmente são de raças que se desenvolveram em regiões áridas ou semiáridas. E, dependendo do padrão racial, isso pode ser motivo de descarte ou não. Mas a gente não está aqui para falar do padrão racial. Tá? E, não sei se essa foto é de ovino ou de caprino. Essa foto, essa aqui, sim, é caprino. É caprino, é muito mais comum em caprino, né? A gente, em ovino, eu encontrei já, a gente vê em exposição... Em ovino, geralmente, a gente vê esse grau 1, que é o que vem mais ou menos até a cauda da pedida. E eu já vi, eu acho que, uns 3 ovinos de raça nativas aqui no Nordeste, até o grau 3, que é quando vem mais ou menos até a metade. Em caprinos, realmente, é que você vê esse grau máximo, né? Diogo, isso gera prejuízo para o animal? Isso em si não é um problema, isso é uma adaptação. Tá? Já está comprovado que animais com maior grau de bipartição escrotal, eles são capazes de produzir mais espermatozoides. Que você já conversou com eles. É importante que a temperatura do testículo ela sempre seja um pouco mais baixa do que a do corpo, e simplesmente essa bipartição aumenta a superfície de contato com o ar ambiente, né, e permite que aquele testículo perca mais calor para o ambiente. Então, por si só, isso não é um problema, a não ser que o padrão da raça não admita. Tá? Mas isso, isoladamente, não é um critério. Mas é como a gente conversou. Em ovino, geralmente, eu não tenho o grau máximo. O máximo que eu já vi foi até o grau 3. Ok? Deu saudade aí. Deu saudade, 103, 105, 107, 109. Pois é. E aí a gente vê claramente, pessoal, o que é que a gente não quer como reprodutor. Tá? Diogo, mas esse animal emprenha ovelha, emprenha. Tá? É óbvio que um animal que tem apenas um testículo no local correto vai emprenhar ovelha, mas não é isso que a gente quer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Isso aí, só para o pessoal saber, são todos irmãos do mesmo carneiro, com a mesma ovelha, de uma transferência de embrião. 3 nasceram com o desenvolvimento testicular normal, e o outro, que eu não lembro se ele era 105, 103, não sei. Não sei qual era, aí ele tinha criptorquilismo, né? Tá? Então, isso não é o que a gente quer, pessoal, como reprodutor. Tá? Não por nada. Emprenha. Mas uma das formas que eu tenho de aumentar a minha rentabilidade é eu pressionar o máximo uso dos reprodutores, ou seja, eu trabalhar com a relação macho-fêmea o mais próximo possível do limite. Então, esses animais, geralmente, apesar de emprenharem, se eu colocar, por exemplo, uma proporção de 1 para 35, 1 para 40, e principalmente monta a campo, que eles livre, que eles vão montar a mesma fêmea 3, 4, 5 vezes, a gente tem uma tendência a ter uma menor taxa de prenhez com esses animais, quando eu comparo com reprodutores que têm ambos os testículos dentro do escroto. Vou enfatizar, pessoal, mas eu já tive um carneiro desse que emprenha ovelha. Emprenha, mas não é o que a gente quer. É diferente, só fazer um caso, acho que você chegou a acompanhar,
um reprodutor, uma fazenda que eu dou assistência, que ele era normal, nasceu com 2 testículos, era um reprodutor que produzia muito, eu tenho até 2 filhas desse reprodutor, e ele dividia a baia com outro reprodutor, levou uma lesão testicular, e a gente, quando foi fazer o exame clínico, a recomendação minha foi retirar esse testículo. A gente retirou esse testículo, o animal ficou sendo tratado, né, porque tornou-se azoospermico, né, porque houve um edema, aumento de temperatura, né, um inchaço muito grande, um estresse grande no animal, ele ficou azoospermico, a gente ficou acompanhando, e pouco mais de 3 meses, né, porque a espermatogênese, pessoal, é em torno de 90 dias, então se você mata todas as células espermáticas daqui que ele vem a produzir, né, professor, me corrija se eu estiver errado, aproximadamente 90 dias ele volta a produzir de novo. Então, eu acho que ele chegou com uns 120, 115 dias, ele voltou a produzir e ficou normal. Claro que o volume espermático era até o mesmo, né, porque o que determina o volume não é o testículo. A concentração espermática caiu, mas não interferiu. Ele foi colocado em estação de monte e voltou a reproduzir. É um caso específico, que não é uma malformação. Você está falando de um carneiro de alto valor. Alto valor genético. Porque compensar, o proprietário fica 4, 5 meses cuidando, um tratamento caro, uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico, ele ainda complicou, teve uma lesão de membro, foi bater numa hora como essa, para um animal como esse, por exemplo, se você quer utilizar, você pode fazer a inseminação artificial. Isso. Você coleta o sêmen, dilui, né, de repente faz o protocolo de sincronização de suas fêmeas, e aí, apesar dele ter, por ejaculado, a quantidade menor de espermatozoides, com certeza é mais do que suficiente para emprenhar a ovelha. Então, você pode diluir e trabalhar com inseminação com sêmen fresco, por exemplo, refrigerado, e conseguir ter filhos. Nosso compadre Davi e Cleber mandando um abraço para você. Um abraço para eles. Um outro problema óbvio, pessoal, e aqui não é que ele não seja precoce, tá? É simplesmente que o testículo não desenvolve. Não, na verdade, eu mandei e não lhe disse, ele não tem testículo. Então, pior ainda. Esse carneiro foi o seguinte, do lote... Tem certeza, Léo? Tem não, eu comia no churrasco. Esse é meu. Era, né? Era meu. Nasceu um lote de animais. Eu até uma história interessante. Tem, se ele estiver vendo aí, um cliente meu, um amigo nosso, ele é o Guilherme, Guilherme Tenório. Ele estou precisando de um borrego com minhas ovelhas, tá? Ele foi lá. Aí esse borreguinho era bem novinho, bem novo, estava com 3, 4 meses. Aí, não, estava com 3 meses, estava mamando quando ele foi. E eu não tinha nem me atentado, né, no lote, ele mamando. Aí eu ele levou um carneiro já adulto, 9, 10 meses para reprodução. Léo, pai, eu queria aquele borrego. Aí um dia ele chegou e me mandou, Léo, manda a foto do borrego, eu mandei a foto do churrasco. Eu disse, rapaz, por que você fez isso? Eu disse, ele não tinha testículo. Rapaz, nada, não tinha. Quando eu apartei, saiu vindo a apartação, que eu palpei, era só um acúmulozinho de gordura. Aí eu pensei, pô, é atrofia testicular, na minha cabeça, né? Quando a gente abateu, que foi pegar, ele estava criptorquidismo bilateral, estava dentro da cavidade abdominal. Nesse caso aí, então, é um animal que, lógico, que não teria como ser vendido como reprodutor, né? Então, a gente abateu e virou o churrasco do carnaval de 2019. Que bom. Outras situações que a gente vê, pessoal, muitas vezes são casos de reprodutores com linfatenides que passam a ter lesões sucessivas em escroto, tá? Um escroto peludo, a gente percebe aqui que já há uma assimetria grande entre os 2 testículos, ok? Mais uma vez, isso quer dizer que ele não emprenha ovelha? Não. Se você coloca esse carneiro sozinho com 5 ovelhas numa estação de monta, ele vai emprenhar. Mas é por isso que a gente está falando de seleção. Quando eu seleciono, eu quero trabalhar com coisas que melhorem. A não ser que, como você citou o exemplo, é um carneiro que tem um histórico bom, dá boas crias, né? E que são problemas adquiridos. E aí você pode ter a decisão de manter esse animal no rebanho. Ok? Deixa eu só ler aqui um comentário de uma colega aqui. Ela disse assim, ó, na minha região, se eu falar em estresse das fêmeas, vão dizer que é frescura. Nós, mulheres, para tocar fazenda no sertão, é difícil pelo machismo. Ó, não só vocês, mulheres. Eu trabalhei com bem-estar animal, já escutei muito de muitos proprietários, gente, digamos assim, de alto escalão da sociedade, dizer que é frescura. E muita gente diz. Até que as pessoas que adotam começam a mostrar resultado, aí ele abre o olho porque o pessoal está tendo melhor resultado do que ele, vai procurar saber por que está tendo mais resultado. Não, porque eu trabalho com bem-estar animal, tenho manejo racional, o cara quer isso. É aquilo que eu falei para você naquele ano, você disse que era frescura. Aí começa a mudar a mentalidade. O pessoal chama de inveja branca, né? Para mim é inveja mesmo, né? A gente chama de inveja branca, né? Quando está dando certo eu quero imitar, né? Ou difusão pelo bem, né? O cara tem lá uma propriedade que tudo, a região, todo mundo conhece ruim,
Aí o cara lá no meio começa a adotar boas práticas e começa a melhorar os índices, o vizinho vai visitar, aí o vizinho vai visitar e começa a fazer aquela onda de evolução, né? É mais comum, né? Mas isso daí, colega, não é só, a gente sofre também. Mudar a mentalidade da trabalho. Dá trabalho. O nordestino realmente está mudando, está evoluindo, mas ainda tem muito como é que eu vou dizer? A mentalidade um pouco mais fechada, mais difícil de aceitar a mudança. Essa imagem, pessoal, a gente colocou um carneiro com uma estrutura boa, testículo, bom perinho, boa circunferência escrotal, mas a gente colocou essa imagem proporcionalmente simplesmente para mostrar a vocês que é normal que com o tempo, principalmente animais que têm um perímetro escrotal muito grande, que esse testículo começa a ficar penduroso. E assim, eu fiz questão dele mandar essa foto, porque é mais comum na raça Doppler. Ele é mais próximo do chão, as pernas são mais curtas. Então é mais comum. Aí não é porque também ele está enfiado na grama, né? O pé, né? Devia ter batido uma foto. Mas aí se eu consigo traçar uma linha de jarrete aqui, ele está passando. É muito fácil perceber. Isso, pessoal, é um sinal de que eu vou descartar. Não, o reprodutor ele pode ter uma excelente produção espermática e fecundidade. Isso é um sinal que você vai ter que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, se é um animal que está com montacampo, tá? A chance dele ter uma lesão de escroto de testículo é muito maior, porque, como você falou, Doppler tem pernas mais curtas, né? Não é à toa, por exemplo, que as raças nativas que a gente tem aqui no semiárido, como a gente tem muita vegetação com espinhos, são animais mais pernaltas. Então, o risco de um trauma para um reprodutor como esse, quando ele está com a montacampo, é muito grande. E não só isso. Muitas vezes, esses animais eles compartilham baias com outros reprodutores. E eu vou pular essa foto para mostrar, vou passar duas fotos. Um acidente, como você falou. Isso era um reprodutor que ficava com outro reprodutor na baia, daí ele, quando foi deitar, o outro reprodutor pisou no testículo. Esse é aquele lá do Sidney? Não vou dizer não. Ah, tá. Não, porque o do Sidney, ele é um trauma que nosso amigo Sidney tem, que ele perdeu um dos melhores carneiros que ele já teve na vida por conta então, disso. Pessoal, é óbvio, um reprodutor como esse, quando ele vai deitar, esse testículo vai estar totalmente lateralizado, senão não consegue deitar. O risco de um outro animal pisar é muito grande. Então, coloca essa foto para dizer, vou descartar esse reprodutor, mas o proprietário tem que estar consciente dos riscos e de qual é a melhor forma de manejar um animal como esse. Né? Porque senão eu posso ter... Mas aquele ali eu descarto, não, que a produção dele é um tipo... Essa imagem para esse. E aí, pessoal, quando você vai coletar o sêmen reprodutor como esse, não sei se vocês conseguem ver, aqui é um espermatozoide, tá? Mas literalmente esse ejaculado tinha pus, por causa do trauma, ok? Mas, como você falou, se é um carneiro de uma genética muito boa, eu posso retirar um testículo, lógico. Quanto mais tempo eu demoro para fazer isso, maior a chance de eu comprometer os dois testículos. Um que já estava traumatizado, mas o outro pelo tempo de exposição à inflamação. Tá certo? E aí, esse tipo de carneiro vai ter espermatozoide, mas a taxa de prenhez ele vai cair muito, e quando ele está com essa fase aguda de dor, ele não vai montar fêmeas. Montar não. Ok? Ainda fazer o exame, ele se capaz de jogar no chão. Esse aqui é um caso clássico de hipoplasia unilateral, tá? Então, só para ilustrar, da mesma forma que o criptorquidismo não é o que a gente quer utilizar. Lógico, não era um reprodutor, mas a gente tem que ilustrar para vocês, são algumas questões qualitativas. Hérnias inguinoescrotais são relativamente frequentes, né? E o que eu tenho visto que cruzados Doppler tem uma frequência maior quando a gente trabalhava mais com satinês, com alguns animais de algumas raças nativas, porque o Doppler ele tende a acumular um pouco mais de densidade adiposo, a CE é maior, então tem mais hérnia, tá? É óbvio, esse animal não deve ser utilizado para reprodução. Agora eu não estou vendo não. Aqui é um granuloma, ok? Então, são lesões que são muito aparentes e aí você vai chamar um veterinário ou simplesmente, se você quer botar a pressão de seleção, se estava na dúvida, se descarta no esse reprodutor, problema respondido. O pessoal está comentando aqui, viu, que também sofre dificuldade de... Escuta muito isso no sertão, de... Quando você vai com manejo, chama de fresco. O outro aqui diz que o pessoal diz que ele é fresco porque ele dá banho e tosquia os animais dele. Ela não sabe que a tosa é um manejo sanitário, né? Além de ser manejo sanitário, na nossa região não é tanto, né? Mas em regiões que eles criam animais lanados, o processo de esquila de tosquia, muitas vezes, ele tem um impacto positivo no ganho de peso. Né? Então, e financeiro, né? Porque eles vendem a lã. Exato. Então, assim, é por isso que a gente tem os técnicos e tem, como você falou, os professores de Deus. Né?
Essa imagem, pessoal, é um extremo, mas só para mostrar. Temos que avaliar a idade dos animais, né? E às vezes você tem animais com esses problemas de retroaminatismo, problema de boca, que é absurdo, ok? Ah, mas se é uma ovelha velha, ela conseguia se alimentar, ela deu jeito. Mas, mais uma vez, não é isso que a gente quer, ok? Você não pode se balizar pelo que ela consegue, não. Balizar pelo... Porque a gente tem que trabalhar, se eu trabalho em grande quantidade, tem que trabalhar com a média que me interessa. Em média, esses animais vão ganhar menos peso do que os animais que têm uma boa embocadura. Aborto, pessoal, é muito comum, e eu não sei se porque os proprietários estão começando a prestar mais atenção ou porque os manejos estão ficando mais intensivos, a gente está tendo um aumento dos casos de aborto, né? Ano retrasado, foi diagnosticada aqui no estado uma nova causa de aborto, uma causa infecciosa que até então dizia que não existia no Brasil. Todo mundo que era da área duvidava, foi diagnosticado. E aí a grande questão, eu coloquei isso, minha ovelha abortou, eu vou descartá-la? Não é porque a ovelha abortou uma vez que automaticamente ela vai para descarte, a não ser que realmente eu esteja precisando descartar. E assim, é o tipo de aborto, né, Diogo? Essa imagem eu coloquei, a gente consegue ver que esse aborto certamente foi por causa infecciosa. Tá? Que eu vejo aqui um feto mais desenvolvido e aqui um feto mumificado. Ok? Então, quando você vê esse tipo de aborto, você sabe que tem uma causa infecciosa envolvida. Qual causa? Eu não consigo dizer por uma foto. Né? Existem vários testes para isso. Mas por que é importante eu prestar atenção? Porque dependendo da causa infecciosa, essa ovelha vai ter abortos sucessivos. E vai estar contaminando o ambiente e o rebanho. E vai estar contaminando o ambiente e o rebanho. Tá? Então, não só para descarte, mas para você ter consciência que você provavelmente vai ter que fazer alguma coisa para evitar mais perdas. O ideal seria levar a amostra, né, para exames laboratoriais. Na verdade, é chamar um colega veterinário, ele vai coletar esse material, enviar para o laboratório, você vai ter o resultado de qual enfermidade está atuando na sua propriedade, para você tomar imediatamente o tratamento, a prevenção ou as medidas cabíveis para evitar entrar em um surto e algum problema. Se você realmente quiser fazer o diagnóstico, o ideal, pessoal, é sempre identificar um aborto recente como esse, se possível, congelar tanto a placenta, se ela tivesse disposta pela fêmea, quanto os fetos. Tá? Para tentar isolar a causa, porque da mãe você pode coletar sangue a qualquer hora e ver os anticorpos, ok? Mas muitas vezes com o feto congelado a gente consegue, enviando para um laboratório, ter uma ideia daquela causa. Tá tem assim, são várias doenças que causam aborto, né, professor? Tem algumas mais comuns, mais corriqueiras, que tá mais no dia a dia, né? Mas tem outras que a gente nem lembra que eu venho falar. Fora as plantas tóxicas que também podem causar aborto. Então tem várias causas, por isso que eu digo. Não é porque a ovelha abortou uma vez que eu vou descartar a ovelha. Tá? Mas eu anoto isso e se de repente eu tenho outro aborto desse mesmo animal, provavelmente já tem um problema. Ok? Fundamental, pessoal, libido. Tá? E quando o carneiro está habituado com manejo, enfim, e cabresto, você consegue fazer isso dessa forma. Mas se você vai para grandes criatórios, às vezes no sertão, e você não tem uma ovelha totalmente receptiva, o carneiro não vai querer ficar no cabresto para você fazer isso. Então, muitas vezes, você tem que observar realmente o animal a campo. Você fala sobre esse comportamento de libido. Fui fazer andrológico no rebanho do sertão, eram 17 reprodutores. Quando eu cheguei a fazer andrológico, parecia que estava passando sessão de cinema. Olha, o motor não está fazendo ao redor. O carneiro não montou, é lógico. Falei para o proprietário, doutor, deixa só eu, o estagiário, e quem maneja aqui, tirou todo mundo, a gente começou a manejar a baia como se fosse a rotina natural, a gente ajudando o tratador, limpando, varrendo, trocando de baia e tal, trouxe umas ovelhas à medida que os carneiros foram os mais, né? Tem carneiro que pode estar no meio da multidão, não quer saber, só e pronto. Então, os carneiros que têm esse maior libido começou a deixar impregnar o cheiro na fêmea, os outros começaram a se estimular e querer montar. Então, o teste de libido tem vários graus, né? E o mais importante é você soltar um animal e ver o comportamento. Mas também você não vai querer que ele tenha um comportamento com um monte de gente estranha no ambiente que não é o favorável para ele estar montando, né? E o ideal, Léo, por isso que eu fiz questão de botar essa imagem, se o proprietário realmente tiver condições de fazer isso e quiser aumentar muito a relação de fêmeas por macho, é fazer esse tipo de trabalho, tá? Você colocar um grupo de ovelhas realmente em êxito, deixar o reprodutor, um macho isolado, você de longe observa no intervalo de tempo quantas montas ele efetuou, ok?
ou quantas fêmeas ele conseguiu montar. Isso realmente é o que nos dá o melhor indicativo do que é a libido daquele reprodutor. Lógico, pessoal, se eu não controlo a monta, aí eu brinco muito que carneiro se apaixona. Então, às vezes ele tem 3, 4 ovelhas no cio, mas ele vai montar a mesma ovelha diversas vezes. Mas caiu aí, não, foi aqui no meu celular, que travou aqui. Tá normal aí? Pessoal, tá normal aí, pessoal? Foi o meu celular aqui, então, que travou. Tá. Tem um colega perguntando aqui, Diogo, que você fala um pouquinho. Verminose pode causar aborto? Pode. Verminose pode causar aborto, pessoal, porque se a gente pensar principalmente em hemoncos, que ele expolia sangue, né? Quanto mais o feto cresce, mais ele demanda energia, mais ele demanda oxigênio. Então, uma fêmea que de repente ela está muito anêmica, eu vou ter uma maior chance de haver perda gestacional, né? Porque ela não está conseguindo ter nutrientes o suficiente para se manter, quanto mais manter uma gestação. Ok? Eu ainda acho que o hemoncos causa mais aborto, é porque o pessoal arrocha vermífugo errado que causa o aborto, viu? Eu acho que é um conjunto dos dois, né? Não colocaria só... A ovelha está debilitada, aí já está lá, o cara vai fazer um manejo inadequado e piora tudo. Ela está debilitada, manejo inadequado, uso de drogas, às vezes dose errada e... E aí, por exemplo, uma coisa que é muito eficaz, que é utilizar a FAMARCHA. Se eu tenho um sistema, se eu tenho um grupo de pessoas que trabalham para mim que não sabem manejar adequadamente, eu vou aumentar aborto, eu vou aumentar a perda gestacional, porque para você fazer FAMARCHA, que é aquela técnica que você faz a observação da mucosa ocular e vermifuga de acordo com a necessidade ou não, você tem que realmente estar aprendendo e manipulando os animais com uma frequência muito grande. Isso. Se seu tratador não sabe a forma correta de manejar, nunca vai ser a melhor forma para a sua fazenda. Você vai ter que partir realmente para uma coisa estratégica, né? Algumas outras situações de doenças de causas gerais, e aí principalmente quando você vai trabalhar em rabel de corte, o que eu vou dizer não é bonito, mas tem algumas enfermidades, por exemplo, como mastites gangrenosas, que o custo do tratamento e a chance de dar certo, o custo do tratamento é muito alto e a chance de dar certo é pequena. Então, vão existir situações em que você, como você falou, o animal pede para ser descartado, entre aspas. Porque se você colocar no papel, não compensa. Tá? Então, vão existir algumas situações como essa. Ok? Óbvio. Evitem a todo custo consanguinidade. Não a todo custo, também falei errado. Existem benefícios de você aumentar a consanguinidade, você consegue ter uma padronização melhor, tá? Mas, óbvio, se você faz isso ao extremo, você vai começar a ter problemas, né? Animais nascendo com defeitos congênitos, porque, como a genética está muito parecida, na maior parte, os defeitos, eles são o que a gente chama de recessivos, para quem é da área vai entender. E aí, se eu aumento a consanguinidade, a chance de que esses dois genes recessivos se encontrem e se manifestem como um problema é maior. E aí pode vir como essa condroplasia ou problemas de aprumo, tá? A gente vai ter várias situações que se refletem isso que você falou aí de consanguinidade. É uma discussão que eu já tenho esse bate-papo aqui com o pessoal há um tempo, né? Aí algumas pessoas se perguntam, mas o meu reprodutor eu usei nas filhas, deu um estouro resultado. Eu vou falar um pouquinho. Existe o cruzamento inbreed, né? Que é o consanguíneo, é muito utilizado em seleção, quando se quer fixar determinada característica. Então, quem trabalha com animal PO faz, né? A Buiá teve um reprodutor muito bom, filho do setor 3 com a irmã dele, um filho muito bom, porque ele queria fixar determinada característica. Mas da mesma forma que você falou que ele fixa boas características, ele vai fixar, ele pode fixar, né, características indesejáveis, tá? E por que em animais de campo a gente evita você estar fazendo isso? Porque até para mensurar é mais difícil, o nosso rebanho não é tão homogêneo, você não conhece a produção de cada tipo de animal, você não sabe se ele tem lá algum gene recessivo de determinada característica que é indesejável e aquele reprodutor possa ter. Então, quando o colega usa, às vezes ele tem um rebanho que a gente chama, adquiriu matriz de todo o padrão racial e de todos os rebanhos vizinhos. Então, está bem heterogêneo. Quando você usa o reprodutor uma vez, vai começar a padronizar, né? Que é natural um reprodutor imprimir, né, certas características. Aí o colega gosta daquela característica, usa nas filhas. Então, como ele tem um único reprodutor e fez isso e deu certo, às vezes fica na cabeça dele que isso é padrão. Aí eu posso usar isso, porque se eu usar o reprodutor nas filhas sempre dá bom. E não é isso. Genética não é matemática, eu sempre reforço aqui. Então você deve usar sempre com cautela. Não quer dizer que você não vai usar nunca um acasalamento consanguíneo. Eu já usei, a gente usou um que deu errado, a Dolly foi coberta pelo 001, a filha que nasceu manchada, perdeu registro e nunca emprenhou. Quando a gente abateu, ela tinha ovário infantil, não teve desenvolvimento ovário, ela deu uma borrega.
né? Então, consanguinidade para deu errado. E já usei agora, na verdade, não foi, essa que eu usei agora não foi nem proposital, foi uma confusão lá com o funcionário, botou o carneiro errado e emprenhou a mãe e deu certo. Então, assim, eu tenho 50%, né, das 2 vezes que eu utilizei, uma deu muito errado, outra deu muito bom, mas não quer dizer que você vai utilizar isso de rotina, como o professor fala, não é que não possa, mas a gente, para a produção de carne, a gente evita. Então, só mais uma imagem mostrando a vocês alguns problemas que geralmente a gente observa. Quem cria dúvida já cansou de ver esse tipo de problema, pessoal. Isso existe uma discussão grande, né, mas existem algumas teorias que tentam justificar isso, mas eu lembro de um curso que a gente fez com o sul-africano, ele deixou bem claro que ele era muito chato para isso, e ele tinha certeza que isso tinha um caráter genético, tá? É óbvio que quando a gente fala em caráter genético é porque a gente vai ter uma chance maior com os filhos de determinado reprodutor, o reprodutor que matriz vai ter poucos filhos, mas excesso de tosse, broncopneumonia, óbvio, existem outras variáveis que vão favorecer isso, corte de cauda muito curto, né? Mas coloquei essa imagem só para alertar que, como existe essa grande chance de ter também uma influência genética para que esse prolapso aconteça, para que vocês fiquem atentos. Okay? A gente tem, geralmente, os criadores que ocorre isso, não ocorre no meu rebanho, muito por conta da questão nutricional, não tem animal excessivamente gordo. Isso geralmente ocorre com animais excessivamente gordos, animais de trato, excesso de bicho e tal. E a recomendação de todos os técnicos se for nesse nível aí, o ideal não era nem operar, né? O animal era para ser descartado, né? Reprodutor não pode ser utilizado, tá? Reprodutor que apresentar esse problema é descartado. E as fêmeas que têm um grau menor do que isso, é feita uma correção e ela vai para a reprodução, utilizando linhagens que tem histórico de não ter esse problema neles, sabe? E aqui, pessoal, no finalzinho, só uma coisa muito básica, mas que pouca gente faz, pessoal. Avaliem a glândula mamária das suas ovelhas antes de entrar na estação de monta. É muito comum, quando a gente às vezes ia fazer diagnóstico de gestação de 400, 500, 600 ovelhas em um dia só, tinha propriedade que a gente tinha cerca de 10, 12, 15% das ovelhas com pelo menos um peito perdido. Óbvio, a gente sabe que algumas ovelhas com uma só glândula mamária, elas conseguem produzir leite suficiente para criar um ou às vezes até 2. Não vamos dizer que não. Se for uma linhagem inteira, né? Mas, assim, é uma coisa básica, pessoal. Muito, muito, muito importante avaliar a sanidade da glândula mamária de todas as fêmeas antes de entrarem na estação de monta. E isso, geralmente, né, o professor Diogo sabe, a gente começou a dar assistência, a gente começou a ver essa frequência, foi quando introduziu a redução do tempo de desmame. Né? Porque a gente tem o seguinte, aí o cara fala, corre pouco em gado, o gado é mais resistente. Bem, a vaca vai aumentar 7, 8 meses. Né? É uma média aqui. Tem gente com 6, tal, gente com 10, mas 7, 8 meses. A ovelha também era assim, começou a criar 5 meses, 6 meses para apartar um borrego. Quando a gente passou para 3 meses, a gente não fez uma preparação nem do rebanho e nem dos nossos funcionários para entender que você não pode pegar uma ovelha que tem leite até 5 meses e você cortar ela com 3. Então, geralmente, muitos problemas de mastite são pós-parto em ambiente, né? Ambiente, tem a mastite ambiental, que é gravíssima, tá? E na apartação, um desmame mal feito, né? Você não tem um bom manejo de desmame. Então, você, quando vai na próxima estação, aquela ovelha que criou 2 borregos limpos está com o peito perdido. E você não sabe o que é que houve. Foi falha no seu manejo de apartação. Então, assim, pessoal, foi uma conversa curta, simples, né? Mas, assim, eu gosto muito dessa foto para mostrar que os animais vão fazer o que eles podem para sobreviver, mas a gente, como proprietário, não pode achar que eles vão conseguir fazer milagres ou que a gente vai conseguir melhorar a nossa cadeia produtiva, aumentar a qualidade do produto que a gente entrega para um cordeiro se a gente não começar a utilizar técnicas básicas. Né? Como eu falei, não adianta eu pensar em fazer transferência de embrião se meu manejo nutricional não está adequado. Tem algumas perguntas. Ter um trabalho bem feito de sanidade. Tem algumas perguntas, Diogo, que eu perdi, pessoal, porque o meu celular travou naquela hora. Eu tive que sair da live, né? E quando sai da live, a gente só pega a conversa depois que entra de novo. Certo. Então, pessoal, quem puder fazer pergunta, teve pergunta aí sobre sanidade, eu falo com vocês depois, que hoje o professor Diogo aqui é sanidade com a parte reprodutiva, tá?
Se quiser falar de sanidade, como a gente falou aí de vermífugo, que a gente falou outro dia, né? Na verdade, assiste o nosso desafio, 26, 27, 28, 29, próxima semana, vamos falar só sobre sanidade. Na verdade, a gente vai ensinar os primeiros passos para você começar a fazer o controle sanitário correto do seu rebanho, tá? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Quando uma ovelha com úbere em pedra, a ovelha tem que ser descartada? Aí o professor vai dar a opinião dele aqui. Quem perguntou foi Procópio, advogado. Ok, Procópio. Veja só. É o que a gente vai conversando. Existem situações e situações, tá? Existem alguns animais que uma das glândulas mamárias fica empedrada, como você falou, mas ela consegue produzir leite suficiente na outra glândula mamária para criar um cordeiro. Se você está num estágio de aumento do rebanho, e você sabe que aquela ovelha, mesmo com uma só glândula, é capaz de criar um cordeiro, eu não recomendo inicialmente que você descarte, ok? Mas se você já está realmente fazendo um trabalho de seleção, e esse animal não tem nada de excepcional, é um dos critérios que a gente utiliza para determinar quem fica e quem sai na fazenda. Então, assim, vai existir uma situação, não sei qual é a sua situação atualmente, né? Mas como isso é um problema, se você está no momento de diminuir problemas, descarte seu animal. Se você está aumentando o seu rebanho, mas sabe que ela é capaz de criar um cordeiro, você pode manter essa ovelha, né? Mas o que eu sugiro é, na primeira oportunidade que você tiver, não a mantenha mais no rebanho. Isso vai muito também, Diogo, como a gente termina, né, tendo que atender pelos nossos cursos, gente do Brasil todo, já são acho que 22 estados que a gente atende, tem clientes até fora do país, né? Então, tem situações e situações. Aí chegam uns colegas nos procuram, Léo, eu estou com esse problema no descarte, eu digo a recomendação, eu disse, eu não tenho onde comprar para repor. Então, não, se você está respondido, né? Se você não tem como repor, fique com ela, mas trabalhe para você ter uma reposição, porque ele não vai dar o índice, você não vai conseguir evoluir com esse índice, tá? Alguns criadores têm, a recomendação que a gente faz, né? Que se você quer chegar, o cálculo varia, né? Cada criador a gente tem uma estimativa. Se você quer ter uns por 1.000 ovelhas, não vai comprar a mil, você não vai conseguir formar um rebanho comprando a 1.000 ovelhas, é muito difícil. Você vai trabalhar, vai fazer um planejamento para 5, 6 anos, vai comprar 300, 400 ou 500 ovelhas, e você, à medida que for a reposição, vai descartando o que não atende, e vai descartando o que não atende, e você vai montar o rebanho de produção própria. Você vai ver que quando você monta um rebanho de produção própria sua, atendendo a sua necessidade, direcionando o acasalamento, você tem um rebanho muito mais fácil de ser manejado no futuro, do que aquele que tem um rebanho comprado de 5, 6, 7, outras vezes de 10 caminhões. Principalmente que eles vão estar adaptados à sua condição de manejo. Eu já participei de 2 grandes aquisições, uma deu relativamente certo, a outra deu muito errado, porque eles foram comprar animais, um volume grande de animais, numa região em que o clima e o manejo era totalmente diferente de para onde os animais estavam indo, pessoal. Então, assim, isso dá uma mortalidade muito alta. E, assim, tem uma coisa que é um desafio. Eu participei também com o Diogo, de atender, né? Na verdade, eu digo para muita gente, eu repito isso, muitas vezes eu sou veterinário bombeiro, sou chamado para apagar incêndio. Então, o colega estava com 1.300 ovelhas e vinha até o ano passado não, no ano que eu fui, no ano anterior que eu fui, vinha bem. Aí, o problema foi as 300 últimas. Ele confessou que comprou com pena das ovelhas, porque as ovelhas estavam morrendo. Ele, com pena da ovelha morrer, comprou tudo no rebanho dele. Eu digo, aí você não teve pena daquela, agora das suas, você não teve pena, aqui botou para morrer de um jeito que eu cheguei lá, ele estava com a mortalidade de 50 animais mês. Aí, quando me chamou, eu fui para lá, é fora daqui de Alagoas, eu fui, passamos um dia lá, e a gente fez o básico primeiro, que é o treinamento que a gente faz, né, o rebanho blindado, não tinha esse nome, né, eu falava treinamento, capacitação e manejo de medicamentos e sanitários ovinos, a rebanho blindado é muito mais rápido, muito mais fácil, né, então a gente foi, treinou, então já fez um manejo sanitário lá de troca de vermífugo, na verdade, antes de ir, eu solicitei a compra do material, né, a gente já fez a troca do vermífugo, então nas semanas seguintes caiu a mortalidade de 50 para 3. Aí a gente fica logo no céu, né? De 50 para 3, mas a gente sei lá, ainda cai equilibrando, mas que os problemas não eram só esses, sabe? Cresceu mais animais que cabem na propriedade, porque sabe que é o problema de muita gente, né? Que quer criar mais animais do que cabe. Então você termina tendo déficit nutricional. Então, se você tem um desafio alto de qualquer enfermidade não dando lá, baixou a nutrição, a imunidade vai junto, e aí chega como uma facada assim,
as doenças que estão rodando, que enquanto ele está com o imunológico lá combatendo, baixando a imunidade, e o que acontece muito, né, nessa evolução, né, de muitos compra de muitos, é porque vem um desafio de várias doenças ao mesmo tempo e o ambiente em si, a barreira que você proporcionou lá não segura, né. Ó, tem outros aqui, viu? Ó. Teve alguém que perguntou, você falou sobre a questão de indução de êxito, ou coisa assim, né. Primeiro, existe uma diferença, eu posso simplesmente induzir, pessoal, que quando eu induzo o eixo é diferente de quando a gente faz protocolo hormonal, por exemplo, para uma inseminação em tempo fixo, tá? Eu não vou ter todas as ovelhas em si, é óbvio, nenhum protocolo vai colocar todas as ovelhas em si exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. Tem a janela, né? Você tem uma janela que, com protocolos diferentes, eu vou ter uma janela maior ou menor. Mas, se eu entendi a pergunta, o que você pode fazer, de repente, para encurtar a sua estação de ponta é você gerar um estímulo naquela ovelha no início da estação para você ter um maior número de fêmeas com estro induzido, vamos supor, concentrado ao longo de uma semana, tá? Você pode fazer isso, se você olhar na internet, tem estratégias nutricionais para fazer isso, tem efeito macho que pode fazer isso, né? Efeito macho é você isolar totalmente o reprodutor das fêmeas por um período, e quando você reintroduz essas fêmeas dentro do cio, ou simplesmente você trabalhar com luteolítico, né? Com prostaglandina. Mas aí você tem que ter certeza que não tem nenhuma ovelha gestante, né? Então, existem alguns protocolos. Qual é o cuidado que eu recomendo quando o criador vai fazer isso? Não adianta nada eu aumentar o número de fêmeas em cio naquela semana, se de repente o normal seria eu ter 15, 20, eu vou passar a ter 80, 90, se eu tenho a mesma quantidade de reprodutores. Tá? Você vai ter jogado dinheiro fora, vai estar desgastando o seu reprodutor, dependendo do protocolo não vai ser barato. E se você não atenta para isso, de repente você fez, em teoria o reprodutor cobriu todas as ovelhas, é o que você pensa, e aí vai fazer a taxa de prenhez da baixa. E aí você vai querer colocar a culpa no reprodutor. Mas, pessoal, existe um limite, né? Não tem como você colocar 50, 60, 70 ovelhas com estro mais ou menos induzido num período muito curto. Se você não tem mais reprodutores, tem que haver uma programação. Olha, pessoal, quem quiser, quem gosta de ler material sobre esse assunto, tem no nosso site, o link está na bio, na minha bio, existe lá, manual de estação de monta, ele é grátis, tá? E lá dentro tem um modelozinho de protocolo para indução de cio, para utilizar carneiro para cobrir, tá certo? Então, quem gosta de ler, que quiser pegar esse protocolo, tá lá de graça. Entra no nosso site, você vai na minha bio, espera a live acabar, por favor, né? Quando a live acabar, vai na bio lá, você clica, vai abrir o Linktree e lá tá. Aí você aproveita, se inscreve no nosso desafio semana que vem, que é de graça, e vai lá, no nosso manual de estação de monta, você clica e baixa de graça, tá? Até aquele que eu mandei para você, pedi umas ideias, que a gente conversou naquela época, que é assim, pessoal, o que a gente sempre fala? Tem vários modelos, tá? Qual é não é o problema, eu vou dizer o problema, né? Mas o valor dele hoje está ao mesmo preço que você fazer numa vaca. Infelizmente, fica caro para produzir cordeiro, tá? Não quer dizer que nenhum sistema vai ser utilizado. Tem sistema sendo utilizado e tendo um retorno, porque é um sistema muito organizado, que usa pontual em determinadas ovelhas, tá? Você não usa no rebanho todo. Você usa, às vezes, para adiantar algumas ovelhas, para escapar a aparição em determinada época do ano. Você controla isso. Ele é muito eficiente para controlar. Só que não adianta o colega que ainda está encaminhando na nutrição, caminhando na sanidade, já querer ir para protocolo, para indução de ciclo. Talvez não seja a sua melhor opção. Ajuste a sua nutrição, ajuste a sua sanidade, tá? Eu gosto, sabe, de falar o seguinte, quando a gente fala reprodução, sanidade e nutrição, o meu mestrado, né, foi em reprodução e sanidade, a pesquisa foi em reprodução, mas o mestrado em reprodução e sanidade. Quando eu me formei, que a gente começou a trabalhar, era o boom, né, da reprodução aqui, carneiro de milhão, né, Alagoas foi um grande exportador de genética, a gente, graças a Deus, o rebanho da gente, o rebanho ovino aqui, Alagoas é pequeno, mas sempre trabalhou muito genética e seleção, então sempre foi exportador, então quando a gente saiu, a gente foi trabalhar com genética. Só que o que acontecia é que os grandes rebanhos selecionadores estavam preparados para trabalhar com genética, e os rebanhos de produção queriam essa mesma trabalho de genética lá dentro, mas a gente chegou e não conseguia executar, porque o problema era a sanidade, o básico, sanidade e nutrição, tá? Hoje, nutrição, a gente atende nutrição, não sou eu que faço, tá? Eu digo para todo mundo, eu dou apenas pequenas orientações de nutrição, mas o manejo nutricional é feito por um especialista. Hoje tem o Naldinho e o Eliantes, que trabalham com a gente. O Naldinho, vocês conheceram na live de segunda-feira, o Eliantes já conhece,
que ele já faz live com a gente há um tempo, fala sempre sobre nutrição, e ele é um grande parceiro nosso, todos os dois. Mas eu gosto de falar o seguinte, sabe, Diogo, que quem tem ação imediata no rebanho é a nutrição e a sanidade. A nutrição, você tem ação no mesmo mês. Se você corrige a nutrição, o animal responde. A sanidade, muitas vezes, é no mesmo dia. O animal está arriado doente, você entra com um suplemento, um vermífugo, ele levanta. Então, é imediato. A reprodução, ela é um efeito mais longo. Ah, mas o protocolo, Léo, que você faz, já tem efeito na mesma semana, né? Porque você já vai emprenhar. Mas, olha, a reprodução, quando a gente fala, é a seleção de reprodução nas próximas gerações. Então, se você trabalha muito a base, muita gente quer só focar em reprodução. A reprodução, se você não tem a base, a reprodução não vai. Nenhum outro. Você induzir um maior número de ovulações no animal que está com deficiência nutricional. Ela vai ovular, mas dificilmente vai conseguir manter aquela prenhez por causa da deficiência nutricional. Olha, tem mais perguntas aqui, viu? Doutor Cleber, dando parabéns aqui. Obrigado. Vai encerrando aqui a nossa semana. Ele foi o segundo convidado, consegui arrastar ele. Ele não queria. Deu mais trabalho ou menos que ele? Não, deu mais. Não. Rapaz, Diogo é professor. Nem mais falou aqui 2 horas. De boa, e todo mundo gostando muito do tema, porque é um tema que a gente até era para ter trazido há muito tempo, né? Que é essa parte de inspeção. O pessoal não tem nem noção, muita gente não tem noção nem do trabalho que a gente tem para que o animal seja ser vendido com registro, né? A minha ovelha está com conjuntivite, aplica medicamento, que o Wesley sempre acompanha a gente, agradeço. Wesley, manda na caixinha, que depois a gente conversa um pouquinho sobre essas questões, tá? Lembrando que eu não posso passar tratamento, pessoal, sem atender o animal. Ainda o conselho ainda não regulamentou a questão do teleatendimento, vai ser regulamentado, a gente vai poder atender vocês pela nossa plataforma, tá? Escolhe a aplicação do vermífugo no caso de ovelha com prenhez, estado da anemia com verme, anemia do último grau. Escolher qual aplicar o vermífugo, arriscar a esperada aparição. Não, George. Aplique. Ó, eu sempre faço isso aqui, ó. Eu estou criando até um jargãozinho, ó. Contra o hemôncolos, ó. É guarda alta, meu amigo. Baixou, você leva nocaute. Se baixar... Porque se você não aplicar a guarda da prenhez, corre risco de você perder a ovelha. A ovelha. Não. Entre perder a prenhez e a ovelha, é melhor perder só a prenhez. Lógico que existem várias drogas, tá? Por exemplo, eu gosto de medicamentos hoje muito seguros, pessoal, em qualquer estágio de gestação. Não há problema se você fizer na dose correta, tá? Mas da forma que você colocou, o animal está no último estágio, totalmente anêmico, e você está pensando em não perder a prenhez, não. Se você perder a ovelha, o prejuízo é maior. Você perde a prenhez e a ovelha, né? Estou com a ovelha e está apartando, e um peito já acabou o leite e o outro está com leite. Ainda ela cega por si só, tem que tirar. Não, ó. O que é que a gente faz? Um manejo bem simples, né? Você não aparta bruscamente. Você pode demorar 10 a 15 dias apartando. Como? Tira durante o dia, só junta à noite. Passa 2, 3 dias fazendo isso. Então, o ovelha vai mamar à noite, né? De manhã você já tira. Depois você começa a espaçar. 2 dias sem mamar, depois 3 dias. Chega um momento a ovelha não tem mais leite, não. Naturalmente ela vai diminuir a lactação, não precisa usar hormônio, não precisa usar antibiótico. Isso funciona muito bem, não é 100%, tá? Tem ovelha que tem uma persistência, né, de lactação grande, você vai, quando você volta, ela tá com leite de novo, tá? Mas a grande maioria funciona bem, às vezes com uma semana resolve. Pode ser a ovelha, que tem ovelha também que produz muito leite, né, e às vezes nesses intervalos de 2 dias sem mamar, se você não observa e não ordenha o excesso de leite, o animal pode desenvolver uma mastite. Acho que você não entendeu, George, dizendo, hoje não respondeu, não, a intenção é interagir. A gente respondeu, você pode sim usar o vermífugo, tá? Eu acho que ele achou que a gente conseguiria responder mais rápido. Não sei, Rodrigo, mandando um abraço para você. Valeu. Com 30 dias a ovelha foi coberta, pode refugar. Maurício, é aquilo que a gente falou. Não tem problema alguns vermífugos, mas o manejo pode causar problema, tá? Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai vermifugar rebanhos grandes, que tem vários lotes, e o cara não sabe a idade da gestação, porque ele faz lote de gestação de monta de 30 dias, ou de 90 dias, então, ele tirou, pode ter uma ovelha com 10 dias de prenhez, outra ovelha com 60 dias de prenhez, com 70, então ele não sabe a idade, né? Muitas vezes ele só vai fazer ultrassom quando fecha a estação, né?
40 dias depois, 30 dias depois. Então, ele não sabe. Então, como tem que obedecer o calendário, é feita a vermifugação. Agora, como? Se você só consegue manejar 50 animais no dia, sem causar estresse, no horário cedinho, no horário final de tarde, não botar a ovelha prenha no sol quente, manejar ela, você faz as 50 ovelhas, o manejo obedecendo a questão do manejo dela, de não botar para correr, de não ter nenhuma preferência, manejar ovelhas prenha, a pessoa que está habituada a manejar com ela, até isso interfere, né? Algumas pessoas não têm hábito de manejar animal, você pegar um tratador que não é habilitado, ele na hora de pegar, pega pela orelha, levanta a ovelha, derruba, então provavelmente o que vai causar a perda não é a droga, se for uma droga segura, né? Quando o pessoal fala, droga segura, tem diversas drogas que eu nunca tive problema. Por exemplo, eu nunca tive problema com o Monanpantel, que é o Zolvix, né? Que é uma droga muito potente, eu nunca tive. Doramectina, eu nunca tive. Moxidectina é droga, a gente usou até de bovino, quando parou de fabricar de ovino, a gente passou de bovino, nunca tive problema, entendeu? Então, assim, são drogas que a gente não tem problema, mas não quer dizer que ela é uma droga que você vai usar e não vai causar aborto, né? Está falando aqui da experiência que a gente teve em campo e nunca teve problema. Agora, se você vai para um Diantel, um Valgozantel, que já é um Gozantel, se você errar um pouquinho a dose, você vai ter problema. É um vermífugo excelente, segura a pancada aí e muitos rebanhos só estão conseguindo criar por conta dele. Então, mas é por isso, desculpe interromper, que a gente recomenda também que as fêmeas sejam vermifugadas antes de começar a estação de monta. Porque dificilmente, nesse período crítico, que é esse início de gestação, ela já vai estar com um sintoma, por exemplo, de verminose, que ela vai precisar ser vermifugada novamente tão cedo. Né? Então, em algumas situações, essa estratégia pode valer a pena. Se você realmente organiza um lote para começar a estação de monta, vermifuga um pouco antes de começar a estação de monta, que provavelmente, a não ser que você tenha realmente um problema ambiental muito grande, uma infestação parasitária absurda no ambiente, ou o que seja, você vai ter pelo menos 2 a 3 meses tranquilo. Então já vai ter tempo de confirmar uma gestação, a gestação já passou daquela fase crítica, né? E aí evita, às vezes, isso que acontece. O animal está gestante, a gestação por si só muda muito o metabolismo da fêmea, e às vezes ela estava conseguindo manter um equilíbrio com a carga parasitária que ela tinha, mas nesse começo da gestação, por causa das alterações, ela perde esse equilíbrio que ela tinha. Né? E aí começa a apresentar sintomas. Eu sempre gosto de falar isso, pessoal. A gente fez semana passada, eu fiz uma live aqui sobre manejo de maternidade. Falei muito sobre isso, Diogo. Essa categoria, né, como a gente acompanha alguns rebanhos, são as categorias que tem o risco de ter o maior problema, que é a ovelha recém-parida, ou a final de gestação, a recém-parida e o cordeiro neonato. Então, prepare a sua estrutura para ter um local para esse lote, né? Léo, mas aí eu vou pasto separado, vai ter que ter. Os animais com pouco de parido não aguentam andar para longe, a ovelha vai, o correio não volta, né? Então, é um animal que você vai ter que dar uma atenção maior, né? O tratador vai ter que ser uma instalação, um piquete que seja mais fácil do tratador visualizar, para poder perceber. A gente conversa aqui muito sobre comportamento animal. Tem uma pessoa atenciosa, tomando conta do seu rebanho, não é aquele cara que entra de cabeça baixa, varre o chão, vai embora, não vê que tem fezes no posto, não vê que tem, né, o bebedouro sujo, não vê que o animal ficou para trás. Pessoal, toda vez que eu vou atender uma fazenda os animais estão fracos, os animais estão doentes, eu mando deixar preso. Quando eu chego, eu mando abrir a porta da baia e fico sentado olhando. O comportamento do animal doente é diferente. Você já vai olhar aquele animal. Você não vai ficar procurando, estressando os animais da baia, ver quem está doente. Você solta eles. Ficou 2, 3 para trás, estão doentes, tem alguma coisa. Léo, é uma besteira no casco, então não é uma enfermidade grave, vamos só medicar. Mas o animal está ficando para trás sempre, olha a mucosa, está branca. Não está branca, Léo. Está com edema, está com dor, está com catarro, tem vários sintomas, né? Que aí não é o caso aqui de tratar desse monte de enfermidade, mas que vão dar direcionamento para vocês. E o mais importante, eu sempre falo, que o comportamento de uma ovelha em final de gestação é totalmente diferente do comportamento de uma ovelha em cio, né? A ovelha que está ativa, está procurando macho, a ovelha que está em final de gestação está quieta no canto. Então, se você puder se programar, se organizar, bote isso como meta dentro da sua instalação. Eu vou fazer isso, eu quero melhorar meus índices de maternidade. Então, eu vou ter uma maternidade. Eu vou me programar para ter uma maternidade. A ovelha já está com meio de parida, 45 dias, ela está forte, eu posso deixar ela com rebanho, pode morrer de 45 dias, é para andar mesmo, acompanhando a mãe. Recomendo você ter um CRIP, né, dentro para quem trabalha hoje com praça, é muito fácil fazer um CRIP na praça, né? Você bota uma cobertazinha lá, bota um CRIP lá dentro, mesmo que você não vai entrar com a ração de alta proteína, né, você pode entrar até com a questão
para diminuir o consumo, quem não quer ter um custo mais alto, uma quantidade maior de sal, limitando, você vai ter já uma indução, né, do consumo de concentrado, para que esse borrego, quando venha ser apartado, não tenha esse grau de sofrimento. Quem trabalha hoje com genética, o Fernando tem CRIB, o Cidinho tem CRIB e mamada controlada a partir do primeiro mês. Ele já começa, porque o Cidinho é muito mais intensivo, que é uma instalação pequena, ele não tem espaço para pastar, então, olha, eu tenho que intensificar mais do que os outros. Então, é a realidade dos dois. Os dois têm excelente resultado, tem genética maravilhosa, mas cada um tem seu sistema por conta da propriedade, a realidade de cada um. Então, por isso que eu falo, vocês adequem a sua realidade. Se puder ter um piquete de maternidade próximo, né, um piquete que é ovelhando de menos, que o tratador esteja mais perto, a baia, né? Quem quiser escutar, tem já essa live disponível no YouTube. A baia, a gente fala muito sobre a baia, cuidado com a baia tem que ser arejada, tem que ser limpa, tem que estar sempre úmida. Eu cheguei lá fui conversar com... Tem que estar sempre úmida, não, seca, tirando a umidade. Fui lá conversar com essa semana no Rebanho Boa Vontade, aí eu conversando com o funcionário lá, o Alexandre, o Sandrinho está de férias, com o Alexandre, como é que está a rotina de troca de baia? Olha, geralmente aqui, as baias dos animais normais, a gente troca 15 dias, 14 dias, a cama, né, que ele usa a cama. Agora aqui as baias de ovelhas prenhas e paridas, 7 dias. Não passa mais disso não, senão o índice de mastite aumenta. Quer dizer, eles têm esse controle. Olha o nível de controle que eles têm até o tempo de troca da baia para evitar mastite nas ovelhas. Entendeu? Então, são medidas simples, mas que você vai adotando, que no conjunto geral melhora todos os seus índices, você vai cada ano evoluir, né? Tem umas perguntas aí. Qual a forma correta de conter uma ovelha prenha para vermifugar? Ó, tem vários métodos, né? O pessoal do Sul é de um jeito, o pessoal daqui do Nordeste é outro, tá? Se você puder ter um espaço, uma redução de espaço, tá? Que é que eu faço na minha instalação, ela é ampla, eu boto um gradeadozinho, diminuo o espaço para ela não correr. Bom, essa área que eu diminuo o espaço não tem quina dentro, tem só uns pauzinhos roliços, tá? Não tem quina, não tem coxo para bater, tá? Então, já reduz o espaço. Se souber usar o gancho, é ótimo, né? Usar o gancho, quem tem destreza para usar o gancho já ajuda, né? Você não precisa nem estar empurrando as ovelhas, você puxa ela para perto. E pegar ela sempre, pessoal, cuidado para não forçar a barriga, né? Tem vários, não dá para mostrar falando, né? Eu tenho até, no meu curso, tem até vídeos mostrando como faz. Você segura ela numa posição que permita o acesso do outro colega que vai vermifugar, ele está sozinho, o negócio de pegar na orelha, botar no meio das pernas, né? Tá medicando sem olhar, né? Principalmente uma ovelha que você teve todo o trabalho nutricional, sanitário e reprodutivo, que ela passou por 2 etapas, né? Você conseguir emprenhar, quando ela está no final do parir, você vai causar um aborto nela. E, por favor, pessoal, o ovino geralmente não gosta que segure pela orelha. Não. Evitem. Pegue não. Pelo menos aqui no Nordeste, a gente vê muito o pessoal tentando fazer contenção de ovino pela orelha, é horrível. Eu vi um vídeo um dia desse em grupo do WhatsApp, né? Que a gente evita até estar comentando, porque é tanta polêmica no mundo, e aí o cara termina melhor ficar calado. O cara mostrando uma técnica de vacinar, acho que era um bode. Aí pegando, torcendo a orelha do bichinho, e o outro dando aquela velha pistolada, né? Parecendo que está aplicando num couro morto, assim, né? Vamos dizer, né? E a velha torcida, que é para não sei, que é quase tem mais eu acho. Né? É um manejo acional 0, né? Aí, quase que eu comento, eu me segurei, não, porque não vale a pena essas polêmicas, não. Você tenta ajudar e termina sendo mal entendido, então não, deixa para lá. Tem uma pergunta aqui no YouTube. Qual é o período de uma vermifugação para outra? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho, a minha opinião, e eu falo um pouquinho a dele. Não existe receita de bolo, tá? Os meus clientes recebem um calendário que a gente faz a recomendação de 3 a 4 vezes no ano, fazendo dose e reforço, baseado no período de chuva de cada um, porque eles nos respondem, sabe, para poder montar, tem um questionário, eles me respondem e eu faço sim desse questionário, tá? Mas tem no manual que eu entrego para eles, explicando direitinho que o ato de vermifugar pode ser a melhor droga, mais moderna, não garante que eles estejam livres. Principalmente se você usar a melhor droga e ele voltar para o mesmo pasto. A droga não tem efeito durante 6 meses, durante 5 meses. Algumas drogas têm até uma duração um pouco maior. Algumas drogas já têm 2 picos plasmáticos, já tem essa tecnologia, né? Ele dá o primeiro, quando o nível da droga no sangue começa a cair, a molécula é liberada novamente, porque ele tem 2 veículos dentro de um só. Um libera de imediato e o outro libera mais posteriormente, então ele dá 2 picos plasmáticos, tem esse efeito de controle mais prolongado, mas a grande maioria é simples, ele vai funcionar durante pouco tempo, vai matar os vermes adultos, né?
dentro do sistema do animal, e se quando passar o efeito, não for que o efeito seja de 6 dias, 7 dias, ele for para o mesmo pasto, vai dar os L3, né, pessoal? Que muita gente pensa que ele se contamina com os ovos, não, os ovos saem das fezes, eles eclodem, e dependendo do verme, muda o dia de diferente, mas vai para L1, L2, L3, a grande maioria, né, de hoje tem uns que L2 infectam, né, mas a grande maioria é L3, né, o Hebon especificamente. Aí o L3 que vai cair dentro do trato digestivo, vai desenvolver, vai se tornar adulto, vai começar a reproduzir de novo, e cada uma tem, sei lá, se é 1.000, 2.000 ovos, bota, é uma máquina. É uma máquina aí de produção, e o ciclo começa tudo de novo. Então, se o seu manejo de pastagem, seu manejo de instalação não for correto, o seu período de vermifugação vai ser muito maior, vai ser muito mais curto, vai ser necessário ser muito mais curto, tá? Por isso que você recomenda aí fazer dose de reforço, porque você quebra parte do ciclo, tá, pessoal? Isso era uma teoria antiga de que quebrava o ciclo da verminose, e ela foi derrubada quando se comprovou que, em algumas regiões do Brasil, fez o teste de isolar a pastagem, 6 meses depois ainda tinha monstro. 6 meses, pessoal, fez o teste, isolou a pastagem, não entrou nenhum animal, deixou a pastagem isolada, depois foi feita uma coleta, né, de amostragem, eu não sei como foi essa técnica de coleta de amostragem lá, e foi encontrado monstro na pastagem 6 meses depois, né? Aí quando vem a teoria, mas por quê? Existem alguns outros animais que carregam, não é só também os ovinos, e o verme ele vem evoluindo, do jeito que as drogas evoluem, ele vem criando resistência e se tornando mais forte. Então, não tem uma receita de bolo, tá? Em média, né, tem até um manual da Embrapa, né, que eles falam, na entrada da seca, no meio da seca, na saída da seca e uma no meio do inverno, né, eles fazem essa, né? Em determinadas regiões do Brasil já é o contrário, né? Porque o inverno para a gente é seco, para outros é calor, mas é chuva, né? Entendeu? Eu não sei se você tem alguma coisa para completar, Diogo. Não, eu concordo plenamente. Infelizmente não há receita de bolo, né? Só enfatizando, você citou o exemplo da Embrapa, quando eles sugerem essas 3 vermifugações no período seco, é exatamente para, como no período seco é o período que geralmente você tem uma menor sobrevivência dessas larvas no pasto, é para você tentar diminuir muito a contaminação ambiental. Isso. Né? Mas, como você falou, em algumas regiões, na época de maior umidade, você realmente tem que diminuir o intervalo entre as vermifugações, porque os animais se contaminam muito rapidamente, né? E as larvas têm uma taxa de sobrevivência muito alta na pastagem. Então, não tem como, por isso que você disse, tem que ter um questionário, tem que ter informações básicas realmente sobre cada propriedade para tentar estabelecer o que é melhor e óbvio, muitas vezes ainda precisa de ajuste. Hoje tem algumas alternativas, né, que estão sendo estudadas, né? Como a gente falou, fez uma live aqui sobre o bioverme, né? Onde a Paola falou muito sobre isso, que é um controle biológico, é um fungo que come, né, os vermes, então você coloca dentro do sal mineral da ração que você fornece, e quando ele é eliminado no trato digestivo, junto com os ovos, junto o fungo. Então, quando a larva eclodir, ele vai ser, quando as larvas eclodirem, o fungo vai matar, né, vai agir, se alimentando literalmente das larvas, tá? Então, é um controle que em algumas regiões do Brasil já está sendo utilizado, e alguns rebanhos notificando o sucesso de controle, tá? Eu não tenho dados meus, nem de cliente meu, já vai passar a utilizar isso aqui, tá? Esse ano eu já vou começar a utilizar, então eu poderei em breve passar resultados meu, que eu sempre falo para vocês aqui, pessoal. O pessoal às vezes pergunta, Léo, você não fala de cabra, por que você não fala das ovelhas lanadas? Eu digo, pessoal, eu aceitei o desafio de estar aqui com vocês todos os dias para contar a minha experiência como ovinocultor e as soluções que eu aprendi como ovinocultor e como técnico, né? Porque eu fiz veterinário, sou médico veterinário, fiz mestrado, né? Fui trabalhar em grupo nacional, fui conhecer outros países um pouco da tecnologia desenvolvida na ovinocultura, então eu gosto de falar o que eu vi e os resultados que eu acompanhei. Então, por isso que eu falo um pouco de caprino, só quando tem alguma pergunta, assim, sobre relação mesmo do caprino com o ovino, a gente entra no mérito, tá? Tem um colega perguntando se é possível mostrar essa sua estrutura em alguma história. Antônio, vamos fazer o seguinte, você vai entrar, quando acabar a live, vai entrar na minha bio, vai clicar para se inscrever no nosso desafio, que a semana que vem no desafio eu vou falar sobre isso, sobre manejo na hora da vermifugação. Vai ter um vídeo na fazenda de um cliente meu, onde eu mostro o manejo, algumas formas, né, do manejo, como a gente faz, de fato, nas propriedades que a gente dá assistência, beleza? Então, não perde, se inscreve.
vai ser muito melhor do que eu mandar um story lá. Você vai assistir o vídeo e explicando por quê. O story é mais difícil, né? A gente tá explicando. Qual ovelha come licuri em excesso? Ela empancha ou não fica querendo levantar? Eu não conheço licuri, eu acho que é oricuri, não? Pode ser que seja oricuri. É porque tem uma dieta que o pessoal usa o licuri, né? Mas eu não tenho experiência, nunca vi caso disso, não. Vamos ficar devendo essa, viu, Rebanho GV? Vamos ficar devendo essa aí. Pessoal, tem pergunta ainda para o professor Diogo? Ele já está aqui já quase 2 horas, né? 1h45 ali, vai fazer, a gente aqui batendo papo. Mas estava contando antes, mas já vai quase 2 horas, 1h30. 1h30, né? Pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Vermissal funciona? Também é outra coisa, Procópio, que eu não tenho experiência, tá? Com vermissal. Eu nunca utilizei, tá certo? Aí o pessoal às vezes me pergunta, Léo, por que você não utilizou? Eu disse, olha, porque eu consegui sempre controlar a verminose com o meu manejo, tá? Eu gosto de dizer que eu fiz alguns manejos de lá na Boa Vontade, né, na outra propriedade, né, onde eu tinha um rebanho de campo mesmo, que foram manejos que eu adotei, que controlava a verminose, eu não sabia, né, foi incipiente. Adotei um manejo lá que começou a controlar a verminose. Consórcio de pastagem entre bovinos e manejo de pastagem com consórcio nas 2 espécies, bovino e ovino, né? Adotar capins que tenha a menor probabilidade. A gente tinha lá o caquiarão, né? É um capim que o animal vai comer mais longe do chão e vai ter acesso. Apesar do ovino, o ovino é malandro, vai malandrando, eu trabalho por conta disso, porque mesmo capim alto ele quer roer embaixo, né? É natural. Você vê o capim mais alto, eles estão roendo mais próximo do chão, mas mesmo assim é melhor do que aqueles capins, né, mais deitados, que a gente tinha lá muito bambuzinho. Um capim alto de manhã, se você está com a temperatura mais baixa e ainda umidade alta, as larvas elas migram para a ponta da folha. Para a ponta da folha. Onde é o orvalho, né? Ela vai atrás do orvalho e elas gostam da umidade. Tem uma foto famosa na internet que tem uma folha, uma gotícula e as larvas dentro. Exato. Famosa essa aí, para provar que não é mentira. Se fosse alguém, filho da gota, botou dentro para bater a foto. Isso é verdade. Vamos ver aqui. Quando aconteceu o empanzinamento na dieta, tem dificuldade de levantar? Se for empanzinamento mesmo, amigo, tem. Tá? Eu tive, nunca mais tinha tido no meu rebanho, Diogo. Eu tive uma ovelha na última semana que pari. Eu pensando que era toxemia, pelo relato, o funcionário ligou. Olha, a ovelha está de parir, está sem levantar, está com a barriga inchada e está empando, não sei o que. Eu corri para lá, como era minha propriedade, era de noite, ele me ligou, de manhã eu passei na casa agropecuária e corri. Eu levei os 2 tratamentos. Não sabia o que era, aí chegou lá, era empanzinamento, tratei normal com Blotrol, fiz logo de imediato a dose de ataque, como a gente fala, né? O animal, já fiz ela estava com muita dor, já fiz logo um analgésico, um Banamine mesmo, fluoxina, com 20 minutos, ela já tinha parado, né? Já tinha conseguido eliminar, até o odor muda no ambiente, né? Você começa a sentir, né? O cheiro, ele começou a eliminar, levantei ela, e ela já começou a andar, que ela estava sem andar. Eu estava com medo, levei até o kit cirúrgico. Talvez fosse necessário fazer até cesariana, mas ela não precisou. Fiz o segundo tratamento de tarde, separei só com capim verde e resolveu, tá? No caso desse caso específico foi empanzinamento, tá? Agora eu recomendo você chamar um colega aí para fazer o diagnóstico, porque se for mesmo empanzinamento, se você não agir rápido, você perde o animal. Certo? Tem um colega aqui, o Wesley, falando que funciona o vermissal na região dele. O Naldinho aqui, um abraço para o Naldinho, nosso amigo, fez live com a gente aqui segunda-feira. Papa Chico, que é o Menandro, cliente nosso aqui, sempre ligado nas lives participando. Pessoal, ainda tem pergunta, posso liberar o professor Diogo, ele está de castigo aqui já 1h30, tem mais não, né? Então vamos lá, vou dar 2 comunicados aqui, okay. E depois você conclui a sua parte. Pessoal, dois recadinhos rápidos, né? Já estão aqui acompanhando a gente há quase 2 horas. Primeiro, agradecer todo mundo que acompanhou a gente de segunda-feira até hoje. Foram 6 dias. Montamos quase uma maratona, né? De lives. Essa semana eu fiz, de semana passada para hoje foram 15 lives que eu fiz. E live de 2 horas, live de 1h30. Não teve nenhuma livezinha de meia hora, não. Todas lives, mesmo entregando tudo que podia ser entregue para vocês. E a gente montou essas lives porque vocês pedem informações
E eu sempre digo para vocês, eu não sei de tudo, então tem que trazer os amigos para nos ajudar a trazer mais e mais conteúdos, mais material para vocês, tirar a dúvida de vocês, né? Esclarecer, às vezes, um fator mais simples, outro mais complexo, né? Porque o professor Diogo, quando trouxe aqui, ele falou detalhes simples, e o que esse detalhe simples, quando é errado, gera um problema mais complexo, tá? Então, agradecer a todo mundo que participou, as lives sempre bem movimentadas, sempre muito conteúdo, e sempre participação de vocês, tá? E reforçando que semana que vem não são lives no Instagram, tá certo? Esse desafio da gente só vai assistir quem se inscrever, tá ok? Porque tem conteúdo gravado, tá? Conteúdo gravado eu não consigo mostrar no Instagram, tá ok? Então, faça a inscrição, é 100% online, 100% de... A palavrinha mágica, Diogo, 100% de graça, tá? Não paga para se inscrever. Você se inscreve e vai assistir esse material que a gente está disponibilizando para você. Vai ter conteúdo falando sobre algumas doenças, tá? Vai ter conteúdo falando sobre alguns manejos. E um ponto que eu faço questão de mostrar, Diogo, que hoje eu sempre falo para eles, que não adianta criar ovelha se não for para ganhar dinheiro. Então, vai falar financeiramente o que a questão sanitária impacta dentro de um rebanho. É um ponto que eu já toco aqui, mas eu quero fazer de uma forma mais enfática, mostrando mesmo como você controla seu custo sanitário, o que representa isso dentro do rebanho, que muita gente não usa um vermífugo melhor porque diz que é caro, né? Quando a gente pergunta para ele quanto é o custo do cordeiro, ele não sabe, então não sabe o que é caro. Caro comparado ao quê, né, Diogo? É caro, comparado ao quê? Tá? Comparado à morte do animal é barato, né? Comparado ao produto que não funciona, é barato, né? Então, pessoal, agradecer a tudo. Tem o pessoal aqui do Ilha de Frente, de Erechim, um abraço aí para o Rio Grande do Sul. Chegou aqui, está com 2 semanas, chegou um Ilha de Frente com um rebanho cliente meu, a gente vai começar a acompanhar o resultado. Aí chegou a semana, já chegou trabalhando, né? Porque chegou o fisiodrológico, aprovou, quando eu falou aprovado, a mesma ovelha que foi para coletar, e doutor, pode usar? Pode, já chegou trabalhando. Então, já gostei do reprodutor de defesa que chegou, tá? Aqui veio do Paraná. Beleza, pessoal? Então, dá tempo de se inscrever, de graça, corre, link na bio, se inscreve no nosso desafio. Então, semana que vem, não vou estar aqui no Instagram com vocês, só vou estar com a galera que se dispôs a perder 30 segundos e se inscrever, porque só vai demorar 30 segundos para se inscrever. Lá é só colocar o nome e o e-mail que vai receber um e-mail avisando o link de como nós vamos disponibilizar as lives e o conteúdo gravado, beleza? Professor Diogo, mais uma vez, obrigado. Pode fazer suas considerações finais aí. Eu que agradeço a todo mundo que acompanhou. Como eu falei, a gente trouxe informações muito básicas, muito simples, então para alguns pode ter parecido tolo, mas eu fico feliz para quem isso pareceu tolo, porque ele de repente já está trabalhando isso de uma forma mais eficaz, mas quando a gente coisa, não, eu vou levar realmente o básico, né? Isso é o mínimo do básico, pessoal. A ovinocultura, para ser rentável, precisa de muito mais informações. Eu vou dar os parabéns ao Leonardo por ter tido essa iniciativa de compartilhar isso com vocês por essas plataformas que facilitam muito a vida de todo mundo, né? E me coloco à disposição. Se alguém vier alguma pergunta depois, alguma coisa mais específica para o Leonardo, a gente puder conversar ou contribuir com o pessoal, vai ser um prazer. Bem, ele não tem Instagram, então vocês perguntam para mim, ele responde depois, tá certo, pessoal? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E lembrando que as lives não ficarão gravadas, depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Beleza? Um abraço a todos e até semana que vem para quem se inscreveu no desafio. Olha quem falou aqui no final.